Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Buenos días, marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Iconicast. Eu sou Enrique Lira. Eu sou Marco Álvarez. Você ficou com uma voz muito aveludada. Ai, enfim. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje recebemos Fernando Peque, Peque, chame de como quiser, derivado de pequeno. Fernando Pequenucho. Esse character design fantástico. Apesar dele discordar, né, Marco? Designer. É um design de personagem. Character design. Isso. E ele proporcionou um papo hoje pra gente cheio de reflexões sobre a vida, profissão de artista, universo e tudo mais. Eu acho que vocês vão gostar, então aproveitem este episodito. E antes de começar o episódio, Rick, a gente precisa pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal, assim. Nosso podcast é pequenininho, mas ele é limpinho, né? Então vamos tentar espalhar a palavra aí do nosso podcast, né? Mostra para algum amigo que você sabe que gosta de podcast ou que gosta do assunto, que pode ser legal, né? E além de se inscrever, por favor, avalie a gente no iTunes também, é muito importante para que a gente fique bem ranqueado lá e chegue para mais pessoas o nosso cast. Então dá 5 estrelas lá se você gosta do nosso trabalho, por favor, né? E é isso. Sem dúvidas. E eu, inclusive, agradeço todo mundo que tá deixando as estrelinhas lá no iTunes. E os comentários também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É isso que move a gente pra frente. Estrelinha, você é movido a estrelinha. Exatamente, sou movido a estrelinha, só que nem o Mario. A gente tá começando a entender a cabeça do Henrique, hein? Aos poucos a gente vai entendendo. Olha o bullying. Última coisa, depois do episódio temos recados na garrafa. Deixe o seu recado, tem o link aqui na descrição e também uma mensagenzinha para melhorar um pouco a sua semana. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso episódio muito hermoso. Vamos. Eu não sei, estou falando em espanhol. Oi, eu não sei. Tudo bem com vocês? Tudo redondinho? Tudo ótimo. Tô tranquilo, calor aqui. Calor, mas deu certo. Você perdeu o Marco Álvarez, o que aconteceu recentemente com o Marco Álvares. Ele tava me contando. Conte para os nossos ouvintes, Marco Álvares, o que aconteceu, Marco Álvares. Eu não quero nem contar, cara. Eu só quero deixar claro que tá um calor do inferno aqui, né? Eu estou suando nesse momento, mesmo sendo 9 da manhã, e eu estou tomando café, então, um brinde. Mas na última gravação na última gravação com o PQ aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Júlio César, que o Julião também gravou com a gente, passou mal depois da gravação de tanto calor que tava, porque a gente, na hora de gravar, a gente fecha as janelas aqui, né, pra poder não fazer barulho, né, pra poder acomodar o ouvido dos nossos ouvintes, né, pra ficar alguma coisa melhor, né, aquela coisa. Olha que delícia. Pra ficar aquela britadeira, né, de fundo, né, de trilha sonora pra todo mundo. Jogando bola. A gente fecha a janela, fecha a porta e tal, só que aqui tava um calor. Ontem eu acho que tava 37 graus aqui, 38 graus. Que é isso? Ai, que delícia. E, né, tudo fechado, né, o computador fritando aqui a milhão, esse quarto virou um forninho, né? Pois é. E, cara, sei lá, aconteceu, eu desidratei, caiu a pressão, eu só sei que eu enxerguei tudo embaçado e eu deixei o Henrique morrendo do coração, sem resposta. Isso, e o que ele fez? Ele sai do computador, ele fala, cara, vou desmaiar, e sai. Eu só tenho notícias legal dele no dia seguinte. O que você pensa? Que legal. Divertido. Que é o último episódio do Iconicast, né? Praticamente. E hoje eu tive uma experiência maravilhosa, na verdade ontem, que eu comprei um famigerado minhocão. Minhocão, Henrique? Aí eu falei, minhocão é uma palavra horrível, não é? No caso, a Isa concorda comigo, ela falou, Henrique, você não comprou minhocão, você comprou uma segunda pele. Porque eu tô com um problema contrário de vocês aqui. Eu tô frio. Tô passando por um frio bem grande. Tá ficando bem pior, né? E aí, a roupa já não tá mais aguentando, então eu tô tendo que colocar 2 calças, né? Caramba, tá nesse nível. Se você coloca 2 calças, você fica parecendo 2 croquetes, parece 2 croquetes balançando de um lado pro outro, assim, né? Então... Você não consegue dobrar o joelho, né? Você anda que nem 2 palitinhos, assim. Exatamente. E aí eu fui numa loja de esportes pra ver se tinha aquela base layer, né? Que geralmente as pessoas usam 3 camadas de roupa aqui. Aqui uma que cola no corpo, que é pra reter o calor. A segunda pro vento e a terceira pra umidade, uma coisa assim. Aí eu fui lá aprender a ser gente, né? Aí eu acabei comprando uma roupa de pele pra quem vai esquiar. Então talvez agora eu não passe frio. É.
Pode ser que... Na verdade, tô até passando um pouco de calor. Pode ser que seja melhor do que aquela sua famosa camisa de pirata, né? Famosa. Eu acho que eu tenho ela faz uns 10 anos. Eu lembro que eu comprei ela no centro da cidade, paguei R$7. E até hoje ela é meu xodó. Sabe quando você dá um brinquedo pra um cachorro? Aquele brinquedo já tá todo estourado, você compra um monte de novo, ele não liga. Mas tudo bem, te coloca no espírito, né? Você não tem calefação aí? Tem, né? Que aquecimento dentro da casa? Temos sim. Na verdade, Depende é um que ar-condicionado. ele tá numa fase que ele quer sair também, né, Rick? Você trabalha fora da casa agora. Exatamente. Uma grande mudança dos primeiros meses pros últimos foi minha atitude perante os lugares que eu ia, né? Então agora eu tenho uma... Que nem o Marquete falou, realmente. Eu tenho uma atitude muito mais pra Forex. Tem como falar isso, Mark? Não. Tá, então... Uma atitude mais externa, né? De externalizar. Então a gente vai muito pra cafezinho, coworking. Tem um coworking aqui perto de casa que ele é maravilhoso, cara. É divertidíssimo, porque você paga, sei lá, R$20 por dia, o que é muito pouco pra um coworking, pra uma diária de coworking. E eles têm um barista lá dentro fazendo cappuccino pra você, café latte o dia inteiro, de graça. Fazendo, sei lá, o café que você quiser, snacks, chá, tudo a vontes. R$20, internet maravilhosa. Então, é bem barato. É legal. R$20? R$20. É barato, né? Cara, dependendo de onde você foi pegar um café, só o café é R$9. Aqui acho que você não sei se você consegue, não, assim, dependendo do lugar, né, óbvio. Realmente não é tão diferente daqui, não. Se bobear, até mais barato, esse lugar, né? É bom demais. Você trabalha muito em casa, porque você gosta de sair um pouquinho? Eu gosto de sair, mas eu acabo trabalhando mais em casa. Trabalhar é mais em casa mesmo. Sair é só pra estudar, pra fazer alguma coisa assim? Sair eu tento dar umas voltas, né? Faço exercício. Tento ter uma rotina de sair um pouco do computador, porque... na verdade, a estrutura que eu tenho na minha casa é legal, né? Pra trabalhar. Uhum. Tem o Cintiq também, aquela Companion lá. Então dá pra eu sair e trabalhar em outro legal. lugar. Que demais. Mas normalmente eu acabo ficando mais aqui mesmo, porque já tô acostumado, sabe? Já tá tudo setado pra mim, aí é mais fácil. Ter os arquivos estão no computador, não tem que ficar transferindo. Fica de pantufa. Pode ficar até mais tarde, não precisa se trocar. Mas eu não sou tão jogado assim, eu de fato eu trabalho mesmo, assim. Eu não preciso eu não preciso mudar de lugar, entendeu? Tem gente que trabalha em casa que precisa ir pra um outro quarto e tal, sim. né? Você tem a mentalidade 100% de freelancer, né? Isso, eu não preciso mudar de lugar. Tem TV, tudo, mas eu não ligo, sabe? E aí, eu imaginei ele tipo aqueles japoneses que eles ficam naqueles cybercafés que eles se mudam pro cybercafé, que é um cubículo de 2 metros quadrados. Ele tá deitado, ele levanta e já começa a trabalhar assim no computador, né? Ele nem consegue, nem sai da cama. Não tem espaço pra ele ter outro lugar, né? Ele tá no computador, ele, não quero mais, ele só deita pra trás. Sobre esses cybercafés do Japão, tem um documentário muito bom que eu gostaria até de indicar aí pro pessoal, que é um mini documentário, assim, um vídeo de 20 minutos, assim, que mostra a vida de pessoas nesse cybercafé lá do Japão, que é muito insano, meu. É verdade. É estranho como algumas pessoas, elas levam a vida delas, muito cara. Louco. É bem estranho mesmo. Lá tem a questão de ter muita gente, né, também, então... E pouco espaço, Espaço acaba sendo uma coisa luxuosa, né? Então quer dizer que você é um artista fit. Você faz exercício, come quinoa. Não tanto, não. Come quinoa. Não tanto, O básico, vamos dizer assim. Eu gosto de comer porcaria também. Mas é o básico. Eu faço porque senão a gente fica, cara, sentado o dia inteiro, entendeu? Isso é ruim. Porque não adianta, se você desenha, você tem uma posição para desenhar. Óbvio, você pode ter uma mesa que levanta, você pode ficar em pé um tempo, mas na maioria das vezes você tá parado, né? Pode ser em pé ou sentado, você tá parado, você não tá fazendo nenhum movimento com o corpo nem nada. Então eu acho o mínimo possível eu faço, né? Eu não sei vocês, mas eu balanço minha perna o dia inteiro. Eu acho que isso é um sintoma triste de ansiedade, talvez. Ansiedade, provavelmente. E pior que eu não tô ansioso, tô em paz. Tô em paz, parece que a minha perna tem... É muita energia acumulada, Henrique. Eu também fico com a mesma coisa, se eu tomo muito café, eu fico mexendo a perna, eu fico trocando de posição, assim, muito... Esse é o meu exercício do dia também, por sinal. Ficar trocando de posição na cadeira, assim. Cara, você falou faz muito sentido, que eu comprei um cafezinho tão gostoso aqui, eu tô fazendo umas 3 vezes por dia, o que é muito errado, mas... E é a ansiedade gerada pela cafeína, na verdade. É um certo tipo de ansiedade. Eu reparei isso, cara. Mas vocês têm noção que vocês fazem isso, né?
Que é o importante. pelo menos isso. Que é o importante. Entender a raiz, né, cara? É. E é muito verdade isso que você tá falando. Eu tô reparando, assim, nos últimos dias eu tenho tomado mais café porque tá gostoso. Eu tava tomando muito gosto pro café. Tô tentando fazer uns cappuccinos, fazer umas coisas diferentes em casa. E isso mudou muito, cara, a maneira que eu produzo. Pra pior, ironicamente. E muito doido isso. A gente tem que estar atento a tudo mesmo, né? E isso que você falou é chave, né, Peque? Tipo, da gente Notar. realmente ficar atento. É. Isso, cara, ficar atento a tudo que tá acontecendo. Pelo menos tentar entender a origem das coisas, né? Muitas vezes você não consegue corrigir, mas você pelo menos entende que existe, né? E pra mim já é um belo avanço, assim, né? Sim, quando não, sem dúvida, cara. você enxerga. Porque é difícil também, às vezes, enxergar. Mas eu acho que a gente, por fazer um trabalho intelectual, a gente... Nossa, um trabalho intelectual. Nós vamos... Vamos até a biblioteca ler em grego, assim. Que a gente faz um trabalho intelectual, vulgo, não nos mexemos muito. A gente negligencia o nosso corpo muito, né? E a gente acha que ele vai funcionar bem pra sempre. Ou é verdade? Não é bem assim. Né? Não Você é. já sentiu alguma coisa do gênero já, porque depois de tantos anos trampando parado? Cara, não, eu troquei as coisas aqui, né? Eu comprei uma cadeira, aquelas cadeiras de game, sabe? Sei. Eu não jogo, mas... Da Enterprise. Não, chama DX Racer, acho. Ó, do Gran Turismo. É engraçado que às vezes eu faço Skype com... Tem um amigo meu, o Pedro Conte, né? Às vezes a gente faz Skype aqui. Daí, a primeira vez que eu liguei aqui, cara, ele falou assim... Nossa, se essa cadeira é cadeira de carro, cara? Que porra é essa? Você tá num carro esportivo? O que tá rolando? Com o banco do carro. Porque parece, né? Eu não jogo, cara. Não faço nada, assim. Eu só desenho mesmo. Pequeno. Eu não tenho nenhum tipo de videogame. É engraçado que as pessoas acham que, até pra questão da coluna, né, de ergonomia, eu estudei um pouquinho de ergonomia na faculdade, e as pessoas acham que pra ter ergonomia elas precisam de uma cadeira sensacional, né? E na verdade, pra você ter uma cadeira que conforte o seu corpo, ela só precisa de um apoio pra lombar e pros braços. Você pode comprar aquela cadeira de escritório que é uma boa também, não tem tanto problema assim. Eu sei. Mas é pra dar relaxo. Já que é da voadora no teto, né? Manda já DX Racer. Turbo 2. Na verdade, o exercício que eu faço é pra coluna, né? Assim, porque eu quero evitar ter problema, Sim. Não que eu tenha. Você faz exercício... O meu professor falou exatamente isso aí. Falou assim, não adianta, você gastou uma grana na cadeira, mas o seu corpo tem que estar alinhado, entendeu? E é uma real. Às vezes eu me pego sentado errado nessa cadeira também, então... Que adianta? Sim, ela é um pouco mais confortável de fato, mas eu dou total razão. Acho que muitas vezes é a sua postura com relação a uma cadeira bem mais barata faz a mesma função, desde que você esteja sentado corretamente, né? Tenho um problema com postura, assim. Não tenho nenhum problema de dor nem nada, mas... que bom. Por isso que eu faço exercício, exatamente pra tentar corrigir essa parte de postura e tal. Você vai envergando, né? Imagina. Enquanto desenha, você vai envergando, chegando perto exatamente. da tela. Vai beijando a tela, assim. Já. Uns detalhezinhos. Ao invés de dar zoom, né? Lá pra cima da tela. É difícil, cara, manter a coluna certinha. Não é um negócio, tem que ficar se monitorando o tempo inteiro. Você já tentou fazer meditação zazen? Zazen é uma meditação budista que a posição da coluna, ela tem que estar ereta, né? Vertical. E pra mim essa é a parte mais difícil de todas. Eu não sei se é por causa dos anos de sentando errado, mas é muito complicado. Eu fui num centro, acho que esqueci o nome, mas eu fui pra uma aula experimental, né? Faz uma semana isso aí. Chama Budismo Moderno. Budismo Moderno. E, cara, vou te falar, velho, é uma posição bem difícil mesmo. A coluna não tem encosto nem nada, né? Perna cruzada e tal. Difícil, cara. Eu acho que é porque a minha postura é errada também. Porque não deveria ser tão difícil ficar. Eu acho que a gente é todo errado. Vou te falar, também não é tanto assim, que nem eu comentei do apoio pra lombar. Quando você não apoia as suas costas em algum lugar, que nem você tá numa posição de meditação, posso estar falando uma bobagem grande aqui, mas eu tenho quase certeza de que também não é a coisa mais confortável do mundo, porque todo o peso do seu corpo fica forçando a lombar, sabe? O peso das suas costas. Então você tentando fazer aquela pose de meditação, você pode estar forçando mais do que se você tivesse sentado numa cadeira, assim, sabe, confortável. Não é só a questão de você ter uma postura errada, não, cara.
esse é o problema, sabe? Que nem eu comentei da cadeira, se for uma cadeira baratinha, mas que ela tenha um apoio pra lombar, pronto, resolveu 90% dos problemas, assim, sabe? Pronto, estamos aqui no episódio especial Feira de Móveis. Ergonomia. Mas é que eu vejo muita gente, com cara. assunto em Mas pauta. é verdade, é que eu vejo muita gente querendo comprar cadeiras absurdas, aquelas cadeiras que chama cadeira de executivo, né? E você vê, ela é reta, ela não tem apoio pra nada nas costas, sabe? E pra cadeira você só precisa de apoio pra lombar, apoio pros braços e que a sua perna esteja encostada no chão. No chão, né? É só isso que você precisa, cara, pra ter uma posição correta. Pronto, já dei minha dica aí, vamos mudar de assunto aí, gente. Desculpa, porque eu usei seu episódio pra falar. Não, tá tranquilo. Levantar a bandeira da ergonomia aqui, assim. Acho que é importante falar. Oh, sempre, cara. A gente se importa muito com a saúde dos nossos amiguinhos. E, senhor Fernando Pequi, você pode contar um pouquinho da sua trajetória pra gente? Sim, então eu comecei querendo ser quadrinista, né? Vou tentar ser bem breve, tá? Eu comecei querendo ser quadrinista, aí eu sempre desenhei, eu copiava cartoon de jornal, copiava caricatura de jornal da Folha, Estado, essas coisas, né? Angeli, Laerte, os irmãos Caruso, essas coisas assim. Nossa. Copiava do jornal, e aí meus pais perceberam que eu gostava de desenhar e tal. Daí depois de um tempo, quando eu fui idade para entrar na faculdade, essas coisas assim, minha mãe falou assim, tá, você vai poder estudar desenho, né, mas só se você entrar na faculdade, porque tinha a questão da insegurança deles, disso aí ser uma profissão rentável e tudo mais. E aí o meu irmão... Um clássico. Um clássico, e eu acho que assim, faz total sentido, sabe, porque de fato os nossos pais viveram em outra época, né, eu Sem lembro dúvidas. um podcast de vocês comentaram sobre, vocês sempre relaciona a palavra doutor, né, de tipo, é melhor você ser doutor e tal, e assim, de certa maneira, a preocupação dos nossos pais era outra, entendeu, é outro tempo, outro esquema, e as profissões são igualmente importantes, né, cara. Sem então, dúvidas. eu sei que vocês concordam também, mas a questão é que existe essa insegurança até hoje, assim, né, de uma profissão que é difícil, de fato, se sustentar e tudo mais. Mas, enfim, aí o meu irmão viu um anúncio numa revista Herói, uma revista antiga, né? Isso aí já denuncia a minha idade aí, pra quem tá ouvindo e tal. Então, e aí ele viu e falou assim, tem essa escola, chama Fábrica de Quadrinhos, se você tem algum interesse em estudar e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, a minha mãe falou, tá, beleza, agora você pode estudar, fazer desenho. Eu entrei na Fábrica de Quadrinhos, depois essa escola virou Quanta, eu fiz 4 anos, então eu fiz 1 ano na Fábrica de Quadrinhos de Desenho, depois eu fiz 3 anos na Quanta, e eu estudei desenho, depois estudei quadrinhos 1, quadrinhos 2 e quadrinhos 3, que era um curso tipo avançado, que é o que vocês fazem aí no podcast, chamava Artistas, e eles contavam a história deles pro pessoal, né? Foi um ano, assim, era aula de sábado, foi um ano incrível, assim, pra mim, sabe? Assim, eu aprendi muito, muito com a experiência dos caras. Daí no meu 3º ano na Quanta, teve um teste para publicar no personagem do Marcelo Campos, chama Quebra-Queixo, e aí o Marcelo falou assim, tem um teste aqui para Devir, você tá a fim de fazer e tal, ele chamou alguns alunos, né? E aí eu fiz 10 páginas do quadrinhos, publiquei. Daí teve um cara da minha sala que foi chamado, a MTV abriu vaga na época, MTV Brasil, pra animação, né? E aí um cara da minha sala foi chamado, que chama Jefferson Costa, ele publicou nesse álbum, e ele levou o álbum como portfólio, e aí o cara viu o meu trabalho no álbum e me chamou, o Marco Pavão. O Pavão e o Thiago, né, na época eles trabalhavam lá. E aí eu entrei na MTV Brasil, comecei a fazer animação cutout na MTV Brasil, e a partir daí fiquei 3 anos lá, então aí que meu interesse mudou da caricatura cartoon pro desenho animado, né? Eles tinham a influência de desenho dos anos 50, Meninas Superpoderosas, essas coisas, e o Samurai Jack tinha acabado de sair, tinha saído 1 ano antes, eu acho, e quando eu vi Samurai Jack eu pirei, assim, né? Eu lembro, o Marcelo entrou na sala falando do Samurai Jack, assim, falando, isso é tudo que eu queria ter feito um dia, né? E aí eu não sabia o que era, eu fui atrás pra ver, e cara, eu fiquei, assim, impressionado, assim. Aí eu comecei a pesquisar quem eram as referências dos caras lá, e aí eu cheguei até a Disney anos 50, né, que se baseavam muito no retrô, anos 50 e tal. Isso também era uma influência muito do pessoal do estúdio da MTV, né. E aí eu fiquei 3 anos lá, juntei uma grana, fui pro Canadá, estudei 1 ano no Canadá, em Vancouver, na Van Arts, animação tradicional. O meu interesse
a animação foi crescendo, eu queria fazer animação clássica, né? Aí aprendi um ano lá, e quando eu voltei pra cá, a animação já tava meio que embaixo, a clássica, né? O cutout tava dominando. E aí eu trabalhei em estúdios, trabalhei no Daniel Messias por um tempo, depois trabalhei na TV Pinguim por um tempo, depois eu fui pro Rio, trabalhei na 2D Lab por um ano e pouquinho, eu acho, 9 meses. Aí eu voltei da 2D Lab, antes da 2D Lab eu trabalhei na Spray Filmes, né? Trabalhei com o Pedro Vergani aí, que esteve no podcast. Depois voltei, trabalhei na Vetor por 3 anos. Fui pra 2D Lab, voltei pra 2D Lab, trabalhei na Vetor por 3 anos. E aí da Vetor fiquei um tempo de freela, né? Daí foi o meu último ano na Vetor, eu já tava meio insatisfeito com o trabalho que eu tava fazendo lá e tal. E eu resolvi parar um ano pra estudar enquanto eu trabalhava. Então eu fiz aquele Schoolism In-House Workshop lá. Eu fiz CDMA, um cara que o Marco gosta aí, que era o Ryan Lang, né? Eu nem sei se ele ainda... Nossa, você fez? Caramba. As aulas eram ele que fez e o review era de um cara que chama... Putz, esqueci o nome agora, mas é um outro artista também, que tá na Disney hoje. Que mas legal. Ele também é muito bom. Nossa, Ryan Lang é foda. Ryan Lang é foda, cara. E aí eu voltei, daí eu fiz esse curso online, mesmo enquanto eu trabalhava, tirei minhas férias pra fazer esse curso no Schoolism In-House. E aí no último ano de 2013, no final do ano, o Dice Tsutsumi, que a gente até comentou, ele tinha aberto a vaga para ensinar, né? Um tempo antes ele estava abrindo vaga para um curta que chama The Dam Keeper. E aí eu vi na internet que ele falou, pessoal, pode mandar trabalho para mim, que eu tô a fim de fazer um curta, quem tá a fim de... Eu queria muito trabalhar com o cara, aprender com o cara e tal, e eu me inscrevi pro curta. Só que eu não... E essa época ele tava na Pixar. Tava na Pixar, Ah, sim. E eu não tive resposta nenhuma, assim, do curta, sabe? Depois de um tempo eu recebi uma resposta, você não foi selecionado nem nada. Eu já, imaginava que não ia rolar, né? Mas, assim, eu tentei. Daí, no final de 2013, ele abriu essa turma pra ensinar nessa Animation Collaborative. E aí eu pensei, era o último dia de inscrição, cara. Não tava decidido a não mandar. Daí eu falei assim, se ele já viu meu trabalho pro Dan Keeper, não vai rolar, né? Daí alguma coisa falou pra mim assim, cara, manda, sabe? É aquela intuição assim, manda, foda-se. Aí eu mandei e eu passei, eu fui o único cara de fora de São Francisco. Eu não sei quantas pessoas aplicaram, mas que legal. Eram 10 alunos só na Nossa, escola. Super pessoal aí, então o curso. Super pessoal, assim, eu tinha aula uma vez só por semana, né? Mas assim, eu me dediquei, fiquei 3 meses lá, me dediquei 200%, sabe? Os caras estavam trabalhando na época, eu não. Então o cara pedia uma lição, eu fazia 6, sabe? E eu apresentava. Então ele dava review pela internet e uma vez por semana a gente ia na escola e ele dava uma aula lá e tal, né? E aí depois que eu voltei, eu fiquei... Isso foi em final de 2013, aí voltei pra São Paulo. E aí fiquei de freela um tempinho. A gente fez um grupo online que chama For Fun, não sei se vocês já ouviram falar, mas imagina. eu, Carlos Luz, Paulo Inês e Ivan Oviedo, trabalhei com o Ivan na Vetor. Nossa, só gente foda. O Paulo e o Luz eu já conhecia. Começamos a publicar na internet, isso aí deu uma visibilidade pra gente, assim, aí a Tecno me chamou pra trabalhar lá. E eu já conheci o trabalho dos caras, né? Sempre admirei Thiago Roisel, Lucas Leibos, o Vitor Hugo tava lá, o Pedro Conte, Saulo, Hernan, Derek. É só uma galera bem gente boa, assim, o Rodney, o Gui, né? É um pessoal muito gente boa, assim. E aí eu fiquei lá um tempo, daí depois eu fiquei, acho que quase um ano lá, depois eu saí e é o que eu tô fazendo hoje, né? Desde meio de 2015 que eu saí. Só lugar Aí depois você se alistou na Marinha, você foi em missão pra... E agora eu tô com 20 anos. De experiência, né? Nossa, você quer deixar a galera bem feliz com a vida deles, né? Então, não, porque é isso, né? A gente Fiz aniversário assim, ontem, né? Meus 23 anos. Tal. Não, eu tô... Agora que eu fiquei maior de idade, eu tô pensando em estudar fora. Tô zoando. Que época que você construiu seus próprios móveis mesmo, PQ? Não, aí eu fiz a minha oca. Quanto você fez? Fiz o meu próprio machado. Nossa, você trabalhou só nos lugares mais legais do Brasil, eu acho. É aquilo que a gente tinha até comentado. Eu de fato, tenho a agradecer, assim, sabe? Porque isso eu quero repetir, como a gente falou, a gente regravou isso, e eu acho que é importante dizer que todo mundo foi importante pra mim, sabe? Assim, no final das contas, a gente quer trabalhar nos lugares e tudo, mas
cara, honestamente, a relação que você faz com as pessoas é o que vai sobrar, cara. Você vai sair do lugar, o que vai sobrar vai ser a relação que você teve com as pessoas, sabe? Sim, no final das contas é isso, assim, é o tempo que você trabalhou com os caras, o jeito como foi, sabe? Você não lembra muito bem da companhia de fato, entendeu? Você lembra da experiência com as pessoas, assim. As relações são tudo, né, cara? Eu acho que é uma coisa que às vezes se perde um pouco, sabe? A gente fica nessa fissura de querer trabalhar pra X, Y ou Z e a gente esquece que a relação com as pessoas tem que ser legal, sabe? Assim, acima de tudo, sabe? É a questão da relação, não pelo puro interesse, assim, sabe? Pela relação sincera mesmo. Assim, de fato eu acredito nisso, sabe? Assim, eu acho que é importante a gente ressaltar que o pessoal fala, você tem que ser legal com todo mundo, mas você não tem que ser legal com todo mundo. Você deve ser por natureza, entendeu? Assim, boa. Não é um negócio... Não é uma obrigação, é a sua essência. Exato, porque muitas vezes parece que é uma obrigação, sabe? Você tem que ser porque vai que depois essa pessoa entrar... Vai ter gente que não vai gostar de você, vai ter gente que vai, sabe? Assim, é normal, cara, é normal. E as memórias boas, elas nunca vêm do espaço físico, né? Quase nunca. Ela vai vir das pessoas, né? Você sempre vai lembrar de uma história que você teve com uma certa pessoa. É um palco, né? Sim. Os lugares são palcos. É verdade. Como a vida é o palco pros atores. É isso que eu sinto viajando o mundo, por exemplo, que o mundo, na verdade, é só um palco pra que a peça aconteça, entendeu? Entendi. Que legal. Pra que você possa dar cabelados nos 7 mares. Tá bom, lindo? Beijo. Mas é isso aí, velho. E aí, tipo, tive a chance Pequeno. de trabalhar com muita gente foda, assim. Esse primeiro álbum que eu publiquei, o Rael publicou, Jefferson Costa publicou. O pessoal que não conhece, né? A gente hiper, ultra talentosa, gente boa demais, assim. Eu acho que, cara, eu só tenho a agradecer mesmo. E, assim, ainda tô batalhando ainda, né? Assim, como todo mundo, eu tô na batalha aí, buscando meu espaço e tentando essa serenidade aí que a gente comentou. Fernando Pequet. Pex. Quais outras variáveis? Pericles. Pericles! É por isso, né, por sinal. Você é muito fã do Pericles, né? Seu nome. Exatamente. Então, o correto é Fernando Pequet. Isso, é Pequet de pequeno. Eu sou caçula, Pequeno. né? Eu tenho um irmão mais velho. É uma amiga da minha mãe, na verdade, deu esse apelido. Ela falava, como tá o Mário? O Mário é meu irmão. E o pequeno? E aí ficou Pequet. E aí, a partir daí... Não acredito. E aí eu acabei adicionando isso, né? Porque eu sou mais conhecido pelo meu apelido do que pelo meu nome, né? Pra maior parte das pessoas. Eu achei que Mas era isso seu tem a ver nome com a sua mesmo. estatura também? Não, na verdade eu não sou tão baixo, não, mas eu não sou alto. Eu tenho 1,69. Mesma altura que eu, praticamente. É. Tá ótimo. Eu também sou Henrique Pequet também, eu sou caçula. Então, A gente tem a mesma altura, já era. Pronto, resolvido. Que demais, cara. E hoje você é 100% freelancer designer de personagens, correto? eu faço desenvolvimento visual, né? Desenvolvimento visual. Você pode explicar pra gente o que é isso? Eu faço tanto personagem quanto cenário. Na verdade, a minha função principal tem sido, né, ultimamente, a parte de pré-produção. Então, vem um roteiro pra mim, ou vem alguém quer lançar um projeto, um filme. Às vezes vem um roteiro mais fechadinho, como você já sabe mais ou menos o mood da história e tudo. Ou às vezes vem só a ideia do cara. E aí eu crio tanto personagem quanto cenário, entendeu? Eu sinto que você gosta mais desse lado. Quando vem mais livre. Eu gosto, quando vem mais livre. Mas muitas vezes depois dessa primeira parte que os caras chamam de Blue Sky, né? Blue Sky não tem nada a ver com a companhia, é porque a tradução é céu limpo, né? Quer dizer, não tem nada. Não tem informação, quase nada, né? Nada que te pare, você pode fazer o que você quiser. Desde que seja dentro da temática, da ideia do filme e tal, né? Ou do desenho, ou da série animada, ou sei lá. É mais isso que eu faço, né? De série e filme. E muito pitching, né? Muito pitching, que é mais a gente querendo vender o projeto. Então, eu trabalhei no filme do Angry Birds, né? Que eu fui Lighting Key Artist.
que eu fazia luz, né, pro filme. Foda. Mas agora eu tô mais focado nessa parte de pré-produção, mais, entre aspas, criativa, vai. Eu tenho um pouco mais de liberdade. A partir do momento que fecha um caminho, aí vai ficando cada vez mais fechado. E vai ficando um pouco mais enrijecido o processo. Mas, de qualquer maneira, é bem divertido, assim. Acho que o lado bom de dar essa enrijecida é que fica mais fácil produzir, né? Quando você tem mais limitações, vai ficando cada vez mais fácil produzir. Sim, é o caminho natural, né? É que tem gente que trabalha simplesmente só nessa parte, né? Tem um cara que chama Carter Goodrich, que é um cara que faz design de personagem, é um ilustrador premiado já, fudido, assim. Ele trabalha só nessa parte. Assim, ele não... Inclusive, eu encontrei com... Ele fez o design para um filme, para um estúdio espanhol, chama Animal Crackers, e eu conheci os caras do estúdio e tal. E os caras falaram para mim que é difícil ele refazer um design, entendeu? Ele fazer um design e os caras falaram assim, olha, agora a gente quer que você mude alguma coisinha nesse aqui, mas a gente quer, sei lá, vira um pouco e muda o nariz. Ele vai e faz um negócio completamente diferente, assim. Eu acho que a partir do momento que ele faz pelo menos assim, eu não sei se isso é 100% verdade, tá? Foi o que o cara falou pra mim. Uhum. Ele faz um design, ele já percebe que ele poderia fazer diferente. E aí ele faz experimenta outra diferente coisa toda vez. Nossa, que loucura. Então, pra produção talvez não seja muito bom, né? Você precisa de um cara fazer turnaround, tudo isso, um model. Talvez ele não seja o cara ideal. Não que ele não saiba fazer, talvez simplesmente ele não curte fazer. Ele prefere ficar nessa parte mais livre, né? E essa parte de desenvolvimento visual, ela ajuda a fechar mesmo, que nem você falou que o projeto fica enrijecido. É porque você estipulou digamos assim, as amarras pro projeto, não é? Inicialmente. Você vai definir o estilo, né? E aí, nas outras etapas, a galera tem que meio que seguir o que vocês estipularam ali no começo, na fase do Blue Sky, não é? Isso, não é só... Não sou exatamente eu que estipulo, né? O diretor junto com o artista, né? Uhum. Ele estabelece um visual pro filme. Muitas vezes, se é no caso de personagem, é mais nítido ver, assim, sabe? Sim. Porque você estabelece, o cara gosta do design que você fez, e a partir daí você vai, o que eu digo enrijecer, é que você vai ficando cada vez mais limitado, que nem você falou, de soluções, entendeu? Então a coisa vai tomando uma forma. Muitas vezes você volta pro primeiro design, o que tinha no primeiro design era só um espírito do personagem. Ele tá lá, você vai ver, você carregou isso aí até o final, mas não tem mais muito a ver, sabe, com a primeira ideia que você teve. Uhum. Mas, com certeza, a partir daí, aí vira um esquema mais de produção, né? Aí o design é fechado, alguns estúdios trabalham de maneiras diferentes, mas a coisa vai realmente tomando uma forma mais sólida, assim. Não tão... vai criando mais regras, né? Exatamente. Não tão exploratória, né? Muito bom. E há quanto tempo que você é freela, Pequeno? 2 anos e... desde o último Iconic, né? O Iconic foi quando? 2015. Sim. 2015, agosto. 2 anos e meio, é isso? 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. Olha isso aí. Caramba. E como tem sido essa jornada? Quais são os prós e contras até agora? Por que você se decidiu tornar freelancer também, né? Uma coisa importante. Oh, yeah. Cara, eu virei freelancer simplesmente porque eu comecei a focar mais nessa parte de pré-produção, desenvolvimento visual, comecei a colocar meu trabalho na internet. Os clientes começaram a ver como eu coloquei na internet, só o que eu queria, de fato, trabalhar com, né? Sim. Mas, entre aspas, meu estilo, que eu também acho que o estilo varia conforme o tempo, assim. E aí eu comecei a colocar na internet e começou a aparecer trabalho pra mim nesse estilo. E na época eu tava na Tecno, né? Foi o último trampo fixo que eu tive. E a Tecno já tinha uma cara, né? Estabelecida pelo Thiago Rois, o Lucas Labels, Pedro Conte. Eles têm... mais, a parte de ilustração era mais a cara do Thiago e do Lucas, assim, que é um trabalho mais baseado no real, assim, né? Caricatura, mais puxado, assim. E o meu trabalho é bem mais cartoon, sabe? Sim. Então começou a aparecer trabalho pra mim nessa parte que eu sou um pouco mais confortável, e aí eu decidi sair pra tentar ver se eu conseguia viver só trabalhando nessa parte, né? Que é um caminho, assim, não muita gente aqui no Brasil faz, né? Acho que agora cada vez mais estúdios fazem. Tem gente em estúdio que faz, mas
eu trabalhei com publicidade há muito tempo e eu não tinha tanta chance de fazer esse tipo de trabalho, né, no estúdio que eu trabalhava aqui na Vetor, principalmente, que eu fiquei mais tempo. Então aí por isso que eu decidi virar freela. O que o Henrique perguntou, eu não me lembro, mas... Pós e contras. Prós e contras. Eu falei pós. Pós e contras. Cara, coisas legais que eu acho. Eu tenho esse, que nem eu falei, eu tenho esse tempo pra sair, pra fazer exercício à tarde, eu tenho um domínio maior da minha rotina. Consequentemente, eu acho que do meu tempo, né? Quando eu tava fixo, eu não tinha tanto, assim. Outra coisa é que agora, se eu fizer uma hora extra aqui, eu tô ganhando dinheiro também, entendeu? Sim. Isso é bom. Poxa, que triste isso. Isso é bom e é ruim, porque uma coisa que eu acho bem ruim, assim, que é a instabilidade, né? De fato, a insegurança, ela é permanente. Eu não sei com outras pessoas que estão ouvindo aí, que são freelas e tal, mas pra mim, por máximo que eu tenha trabalho, eu tenho tido, graças a Deus, frequente, eu me sinto ainda uma estabilidade financeira, sabe? Vai acabar um projeto, se não tem nada agendado pra mim, eu falo, porra, vai acabar. E assim, lógico, aí o que você faz? Você começa a pegar tudo que aparece num período. Então até semana passada, cara, semana retrasada, eu tava envolvido num projeto específico grande, né? Mas antes disso, eu tinha pego um monte de coisa, sabe? Então, porque eu falava assim, acho que não vai saber, vai terminar isso aqui, eu não vou conseguir trabalho nem nada. Então, já que tá aparecendo, vou ficar final de semana, vou ficar feriado, vou trabalhar direto, porque vai saber amanhã. Aí chega amanhã e aparece outra coisa, sabe? É esquisito, né? Parece que tudo se alinha e dá certo, né? Você tem que Às ter vezes parece que encaixa. a gente brinca de... O Pedro Conte, principalmente, a gente brinca de montanha-russa, sabe? Você nunca sabe o que vai vir, assim. De vez você tá lá em cima, tipo, tem um trabalho pra caramba, de repente você tem nada, e aí... Mas, assim, tem enrolado, né? Então... se acostumar com a rotina, sabe? Uma rotina diferente, só isso. Eu não acho nem melhor nem pior, simplesmente é diferente, assim. Tem gente que se acostuma melhor em estúdio, sente falta de conversar, todo esse tipo de coisa, né? Que aquela rotina de estúdio você acaba tendo mais contato, né? Com outras pessoas. Você acaba conversando mais, né? Assim... Claro. Diferente. Eu não sinto falta de conversar com ninguém, não. Só criou um podcast pra isso, né? Então. Desculpa. Cara, isso pode ser complicado. É muito interessante o que você disse, porque de que depende muito. Assim, acho que muitas pessoas cogitam em algum momento, poxa, será que eu seria um bom freela? Eu acho que a resposta é testa. Exatamente. Mas pode ser que não funcione, né? E é muito importante a gente entender que tem pessoas que funcionam muito melhor e se sentem muito mais realizadas em um ambiente fixo. E tá ótimo, que bom, sabe? O importante, no final das contas, é a gente fazer o que realize a gente, independente do que isso seja, né? Sim. Seja como freelancer, seja como fixo em algum lugar. Agora, eu gosto sempre de falar sobre essa questão da estabilidade. De fato, ser freelancer é mais instável que ser um funcionário fixo, né? Sim. À primeira visão, mas eu já vi muitas pessoas que trabalham em lugares fixos que a empresa quebrou, o que é pior ainda, porque ele nem estava planejando para isso. Quando você é freelancer, você ainda tem a vantagem de estar planejando para o pior. No caso de pessoas que trabalham em lugares fixos, pode acontecer dela se acomodar de um jeito que elas falam, que elas tomam como garantido a posição delas, entende? É verdade, sim. E eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Ao mesmo tempo, quando a empresa quebra, tem vários seguros, né, que geralmente que vão ressarcir os funcionários também. Tem umas questões. Se você é freela e você não se prepara para essa maré baixa, pode dar muito ruim, cara. Entendeu? Então, é aquela questão, vai ficar sempre nas suas costas, né? De se planejar a longo prazo. Principalmente como freelancer, você é tudo, né? Você é a parte do financeiro. Você é a empresa, né? Exato. Você faz todas as etapas. Com certeza. Então, é importante que você se prepare. Comigo, pelo menos, porque tinha muito essa questão de maré baixa e maré alta, sabe? Quando não tinha trabalho, realmente não tinha trabalho. E aí, quando eu tava quase capengando, aparecia tudo junto, assim, tudo de uma vez, sabe? É horrível. Não tinha como adiar. Então tinha que pegar tudo junto, tinha que passar fim de semana. Aí você fala, nossa, que droga, eu tô com muito trabalho. Aí quando você tá sem frio, você fala, nossa, como eu queria estar com algum frio agora, né? Que saudade de trabalhar. Você nunca tá feliz, né? Cara, você nunca tá feliz. Isso é uma lição pra tudo, né? Porque você prova como a gente, pelo menos, né, tô falando a gente no meu caso, assim,
acaba sendo insatisfeito, né? Você fala, pô, mas há um mês atrás você queria ter tempo pra fazer suas coisas, sabe? Agora você tem e você quer ter outras coisas, entendeu? Sim. Aí É que eu acho que... Eu sinto que muitas vezes a gente gosta da ideia de algo, mas não, quando aquele algo se torna realidade e a nossa experiência ela se torna mais concreta, a gente muda de opinião sobre aquilo. A gente fala, era isso? Então é isso que é ter tempo? Sim, me martirizando internamente que eu não tô fazendo coisas mais importantes o tempo todo? Tranquilo. Mas vocês não acham que isso é um pouco de questão de maturidade, da gente entender um pouco como funciona o mercado, como funciona a vida em si? Porque eu acho, cara. quando você tá começando na ideia a ser freelancer, você quer abraçar o mundo, né? E pegar muitos trabalhos. Aí você acaba se frustrando, entendeu? Quando você tem mais maturidade, mais experiência, né? Além de maturidade, mais experiência, que eu acho que tem uma relação aí, as coisas ficam com outra cara, né? Você acaba não endeusando todo o trabalho, né? Você acaba sendo um profissional mais... atento mesmo, né, no que tá acontecendo à sua volta. Vocês não acham um pouco disso? Eu acho. Sem dúvidas. Também concordo. E eu acho que encaixa perfeitamente em falar, convenientemente, de que o curso que a gente criou, a Saga do Artista Livre, que vocês podem encontrar no Iconic Academy, foi feito justamente pensando nisso. Voltado a pessoas que querem ser um profissional e trabalhar com mais excelência e prever esse tipo de coisa e passar por todos os problemas que a gente já passou ao longo desses anos, a gente colocou lá. Então... é interessante. Eu não esperava falar disso agora, mas acho que é que encaixou como uma luva, realmente. Porque tudo isso que a gente tá falando faz muito sentido e é muito importante a gente ter noção. E tem coisa que é só bater na cabeça mesmo, né, gente? Acho que muitos problemas que a gente vive enquanto profissional, por mais que outras pessoas digam pra gente como as coisas devem ser feitas, a gente tem que experienciar por conta própria, né? Total. Vocês concordam? Eu acho. Sim. Não adianta o PQ me contar, por exemplo, passo a passo de como é o dia dele, explicar as dificuldades e tal. Se eu não viver aquilo, é muito difícil você conseguir trazer isso pra sua vida, sabe? Acho que não liga aquele sisteminha da nossa cabeça de trauma. Porque o PQ já passou por traumas que ensinaram pra ele exatamente o que ele tem que fazer, sabe? Eu não tive o mesmo trauma que ele, então não adianta ele me contar, sabe, o que aconteceu, que é realmente... Acho que é um exercício acho que você pode aprender... Desculpa, Mar, mas você pode aprender com outras pessoas, com a experiência de outras pessoas, porque às vezes se assemelha com a sua, sabe? Alguns momentos. Então, acho que é interessante, mas não vai ser igual, cara. Eu concordo com você nesse caso. Não vai ser igual. Né? Vai ser um exercício mesmo, vai ser realmente algo que você vai ter que suar pra trazer isso pra sua vida e não precisar sofrer aquele trauma, né? Exatamente, exatamente. Mas é interessante, assim, quando a gente... Minha opinião sobre arrependimento, né? Um papo até que a gente teve com o Rael, que eu achei um papo muito interessante. De que quando a gente olha pra trás, a gente vê algumas coisas que a gente fez e a gente fala, poxa, eu gostaria de ter feito aquilo diferente. Mas foi justamente a experiência daquela maneira que te ensinou o que você precisava, né? Eu gosto de pensar que a vida, ela não tem restos. Assim, nada do que acontece na tua vida não precisaria acontecer na sua vida. Porque se ela não precisasse acontecer, você não ia se importar com ela. Você não ia chamar a tua atenção, né? Então, eu sinto que tudo na vida é didático. Tem uma função extremamente didática, né? Sim. E a gente passa aos trancos e barrancos da nossa maneira, mas a gente passa, né? Todo mundo, né? Sem dúvidas. Todo mundo. Sem dúvidas. Você, inclusive, acho que é legal falar que a gente tá gravando isso novamente. É meio esquisito perguntar as coisas pela segunda vez, né? Tudo bem. Na primeira vez que a gente gravou, né, Pequeno? Sim. Você comentou comigo de que é muito importante a gente compartilhar as coisas difíceis da nossa vida também, né? Sim. Com os outros. Pra humanizar um pouco, né? Sim. Eu acho que uma das funções do cast, e eu acho que a gente tem sido muito bem sucedido nisso, Marquito, é justamente mostrar vários lados da mesma moeda, né? De ser um artista. Acho que muita gente humanizou os ídolos delas escutando o cast e vão humanizar ainda mais, né? Porque às vezes a gente olha uma pessoa e a gente não vê o que tá passando na vida dela ou o que tá passando na cabeça delas, né? Sim. Sim. Nossa, que função espetacular que é isso, né? O que eu tinha comentado é que, assim, o principal ponto é que como isso é uma profissão que muitas pessoas veem como... Lógico, é o sonho de muita gente trabalhar com isso, mas isso que você falou, Henrique, eu acho que se aplica para esse tipo de caso, que é a imagem que a gente tem do negócio é muito mais
é do jeito que a gente gostaria que fosse. E essa profissão, pelo menos Exato. pra mim, tá? Pra mim, pode ser que pra outras pessoas seja diferente, mas pra mim não é essa maravilha toda, entendeu? Lógico, eu gosto, eu faço, é a única coisa que eu sei fazer na vida, mas não é esse mundo perfeito, entendeu? Tem dias ruins pra caramba, tem vezes que apesar de estar desenhando é difícil demais resolver algum problema, tem dias que a minha cabeça está em outro lugar, eu preciso ter concentração pra fazer o trabalho, então o fato de trabalhar para uma empresa X ou Y, e muitas vezes você fala, tem no meu currículo lá algumas empresas que eu trabalhei, e eu sinto que tem um peso muito, muito grande, sabe? O fato de você colocar, você trabalhou uma semana para a empresa X, tem esse peso gigantesco, e eu sinto que assim, lógico, eu aprendo com cada trabalho, sim, mas é engraçado muitas vezes o que acontece, principalmente no Facebook, isso não é um problema, tá? É só uma observação, não é uma coisa que eu acho errado. Acontece e vai acontecer sempre, mas o artista tem lá um número específico de fãs, e aí depois de um certo dia ele coloca que ele trabalha numa empresa X e triplica a parada. E o trabalho dele mudou, de um dia para outro mudou tanto. Não, entendeu? Não mudou. Né? A questão é essa imagem que é comprada. Que eu, de novo, eu não acho errado, porque as pessoas que trabalham para empresas grandes, de fato, elas são muito competentes. Mas a gente também tem que ver o lado de que o que você está comprando, entendeu? Você está comprando a qualidade do artista, o gosto que você tem pelo que ele faz, ou você está comprando o que ele virou, entendeu? Essa é só uma observação minha de que como funciona o mercado. E aí, isso vira um tsunami de gente querendo só essa, entendeu? Só essa parte do processo. Esquece que, cara, é muito além disso, é muito além. Vai muito além disso aí. O que pode ter acontecido também é que você trabalhar para empresas X ou Y tornaram o seu trabalho acessível para as pessoas que não te conheciam também. Né? Também, isso com certeza também, pode lógico. acontecer mas eu acredito, só para complementar o que você falou, porque a profissão, né, de ilustrador ou de concept artist, enfim, é uma profissão, né, e que vai depender de muito suor, como qualquer outra profissão. Não adianta você endeusar só porque você está desenhando. Desenhar é a ferramenta que você utiliza para trabalhar, né? Mas continua sendo um trabalho, então tem todas as partes boas e as partes ruins, né? E é que uma coisa que eu sempre falo também. Se você for um artista bom, você terá bons trabalhos, certo? Se você for um médico bom, você vai ter bons trabalhos. Se você for um médico ruim, sabe? É igual se você for um artista ruim, né? Tem uma certa relação disso, do profissional, né? O mercado, ele vai pedir pelos artistas bons, né? Ou que se encaixam no projeto aí. O bom seria discutível nesse sentido, né? Mas você entende o que eu quero dizer? Essa questão totalmente. Que você... que eu acredito que as pessoas poderiam ter mais é essa visão do profissional mesmo, né? Não esse endeusamento de porque tá desenhando e ganhando dinheiro com isso, ele é muito diferente, né? Na verdade, não, né? Sim. Eu tenho uma coisinha, acho que uns 2 centavos pra complementar esse assunto, que eu acho que é interessante, que, de fato, assim, o que muda pra alguém que no dia... Ontem ele fazia desenhos maravilhosos e hoje ele faz desenhos maravilhosos, só que tá escrito que ele trabalha na Disney. O que muda é a percepção dos outros em relação a ele. Simplesmente isso. E isso é uma consequência da nossa psicologia mesmo, né? E é importante reparar que isso não acontece só no ramo artístico, isso acontece porque somos seres humanos acima de qualquer outra coisa. Então, como você pega, infelizmente, muitas pessoas gostam de mostrar a autoridade que tem através dos objetos materiais que elas têm. Então, por exemplo, você mora numa vila e você compra um Volvo, aí vai o outro e compra um Chevette, aí vai o outro e compra um... Chevette não, Corvette, tem uma diferença pequena. Se mostrar com o Chevette é ousado, né? Porque o cara quis quebrar barreiras mesmo, né? Eu não ligo pra isso. Toma um Chevette. De cultura. Toma o meu Chevette. Mas então, as pessoas, culturalmente falando, elas querem mostrar que elas têm valor de várias maneiras diferentes. E isso se transpõe na natureza também. Se você pega aquele querido animal, o pavão, ele tem aquelas plumas maravilhosas. E por muito tempo, na biologia, se pensava que os pavões... eles tinham aquelas plumas para atrair as fêmeas através da beleza, né? Meio que um ritual de acasalamento. E depois foi descoberto que, na verdade, aquelas plumas, elas simbolizam excesso de saúde.
É como se o pavão estivesse passando uma mensagem pra pavoa. Sou bom pra reproduzir. Olha, eu tenho tanta saúde que eu posso até perder minha saúde fazendo coisas inúteis. Como esse meu rabo lindo. Tá, entendi. É o excesso. Nossa, que interessante. Eu Exatamente, que ele tá transbordando saúde. E eu acho que, de certa maneira, a gente faz isso. Como animais levemente evoluídos, e às vezes eu tenho muitas dúvidas em relação Quando a isso. a pessoa deixa o cabelo crescer, é mostrar excesso de saúde, então? Eu acho que não. Eu acho que é uma escolha estética. Eu entendi a lógica. Marcou, faz sentido. A gente já conversou sobre Só isso. quer mostrar que tá com saúde. Entendi. Que legal. Sabe o que é isso, PQ? Isso é dor de cotovelo, porque ele tá ficando careca. Te catar, velho. Você levantou pra eu cortar, né, velho? Olha, só queria dizer que depois do meu estresse diminuir, eu parei de perder cabelo, tá bom? Só queria deixar isso registrado. Ó! Agora, tenta manter os que você tem agora, pelo amor de Deus. Desculpa, BQ. Desculpa a briguinha. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas é isso que eu queria falar em relação a essa questão de autoridade. Então, a nossa percepção muda o tempo inteiro com as palavras. Já aconteceu uma vez, eu tava conversando com uma pessoa X num evento, e veio uma terceira pessoa, certo? E falou, cara, esse daqui é tal, né? Falando de mim. Aí ele, pô, mas como que você não avisou antes que ele era importante, alguma coisa assim, sabe? Eu falei, pera, por que isso muda alguma coisa? Isso me incomoda, cara. Isso me incomoda também. Do tipo, por que nós não podemos ser simplesmente dois seres humanos tentando conversar, crescer e aprender um com o outro? Sim. Independente do que a gente faz, entende? Sim. Lógico, assim, eu posso admirar muito o que você faz, mas que isso seja um critério de avaliação de qualidade ou de importância, eu acho isso um critério meio míope, né? Acho que acho que essa é a visão de vocês também, né? Eu gostaria de contar uma história aqui também, deixar registrado que na primeira gravação que a gente fez aqui com o PQ, eu comentei que eu nunca gostaria de conversar ou conhecer o Peleng, né? Que já tem aquela historinha de fanboy dele, né? Eu nunca gostaria de trocar palavras com ele, porque eu tinha medo, né? Não queria arriscar, não queria, sabe, ter a chance dele ser uma pessoa ruim de alguma forma, né? Se aquele Deus fosse... Estragar o sonho. A gente terminou a gravação. Terminamos a gravação. A primeira coisa que o PQ me manda é um compartilhamento do Peleng que ele fez do nosso Iconic Spot. Do nosso spot. Que a gente gravou com o Peleng. Sobre o Peleng, né? Morreu. Primeira coisa, a gente gravou, eu falei do Peleng, eu falei, não quero trocar uma palavra com o Peleng, né? Aí eu entro no Facebook. Coisa, né, velho? Olha, você vê como as coisas são loucas, né, são cara? muito loucas. O Peleng compartilhou o spot que a gente gravou legal. sobre ele, cara. E aí eu não consegui, Sim. cara. Eu tive que mandar uma mensagem pra ele, assim, explicando o que era o spot, né? Porque ele achou muito engraçado. Ele não entendeu, né? Bulhufas, não tem nem legenda do vídeo. Ele não entendeu Só nada. a gente falando de um jeito dublando uma arte dele no começo. Dublando as artes E ele dele. falou que ele usaria isso como trilha sonora da vida dele. Olha que loucura. Pra melhorar o dia dele, né? Fiquei super feliz Ai, também. ai, Peleng. Mas eu acho I love importante you. a gente... Oi? Eu acho importante a gente, tipo... O outro tá viajando. Eu acho importante a gente ter ídolos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma invejinha branca do PQ porque ele teve aula com o Daichi Tsutsumi, que é um artista que eu gostaria de abraçar pessoalmente, que eu sou muito fã dele como pessoa, sabe? Como artista e tudo mais. Mas eu nem endeuso ele, sabe? Ele é um ser humano, eu tenho consciência disso, mas é um ser humano que eu gostaria muito de abraçar, Sim, entendeu? é um cara... Tem seres humanos que a gente quer abraçar mais do que os outros. Sim, ele é um cara especial mesmo, sim. A Pixar, como qualquer outra empresa, é uma empresa. E Sim. a gente não pode esquecer isso. Sim. E empresas têm demandas, têm dificuldades. Gerir muita gente deve ser muito difícil, Sim. né? Então, tem todas essas questões. E eu tenho uma perspectiva muito carinhosa em relação à Pixar, depois que eu li o livro Criatividade S.A. do Ed Catmull, que foi um dos fundadores da Pixar, Sim, né? sim. E ele descreve sem rodeios, assim, as maiores dificuldades que eles tiveram lá. E a Pixar, de uns anos pra cá, de 5 anos pra cá, mudou extremamente. Muita gente sabe? saiu, cara. E muita gente entrou. Muita gente entrou e muita gente também. entrou também. E eu sinto que eles se reciclam com uma facilidade fascinante, assim. E eles têm todos os elementos de uma empresa de sucesso, que é pé no chão, hoje, né? Sim. Hoje eu sinto que eles têm uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente, como artista, a gente perde também, que é a noção de realidade. Às vezes a gente tenta viver a verdade que a gente gostaria, não a verdade que tá acontecendo à nossa volta no momento. Eu acho muito importante a gente ter o pé no chão, sabe? É que nem quando... Eu já falei isso, sobre isso em outro episódio. Provavelmente sim, né, Marco? Que eu me repito muito. Se repete muito. Não preciso enfatizar hoje. Fiquei ofendido. Fiquei ligeiramente ofendido agora. Muito, E- nossa. Sabe?
E o que acontece Como é se que, repete? por exemplo, Nossa. quando a gente... Eu vou dar na sua cara. Manda bala, vai. Quando a gente vai viajar, por exemplo, a gente olha pra uma foto que tá Isso. nas Bahamas, a gente vê uma foto Já das volto, Bahamas, gente. certo? E a gente fala, poxa, como eu queria estar nas Bahamas, lá vai ser perfeito, vai ser lindo, vai não sei o quê. Só que quando você chega lá, você esqueceu que quando você tá lá, você levou você com você. Você não levou só a parte boa, só a imaginação, só o coquetel, você levou sua vontade de ir pro banheiro, suas contas que você tem que pagar, as preocupações, aquele assunto mal resolvido que você deixou com pessoa Y. Então, é muito importante levar isso em consideração também, né? Sim. E trabalhar com o que hoje a gente tem de concreto, porque se a gente trabalha e age de acordo com as coisas, da maneira que a gente quer que as coisas sejam e não da maneira que elas são de fato, a gente perde muito tempo resolvendo problemas que não necessariamente são os mais importantes. Sim. Às vezes o seu sonho é desenhar braços como ninguém. Nossa, como eu queria desenhar braço bem. Mas... foi um péssimo exemplo. Mas se você não saber desenhar a cabeça, o que adianta ter um personagem com um braço lindo, só que com uma cabeça da Peppa Pig, sabe? Sei lá, depende, né? Se você quer um personagem cartoon Peppa Pig, beleza, mas... Depende da proposta, né? Às vezes tá no briefing. Eu entendi, mas eu entendi. Tá no briefing. O que eu quis dizer... Tá no briefing é foda, que pode aparecer. Então, você não pode duvidar dos briefings. Isso ia ser engraçado de ver. Às vezes tá fazendo um episódio de Rick and Morty que precisa de um personagem desse, aí vai saber. Acho que essa é a Uma única realidade exceção. alternativa aí. Rick and Morty. Mas é isso, assim, eu quis dizer mais nesse sentido que é importante a gente entender qual de fato é o... Mesmo que não é o problema que a gente queira ter. Acho que esse é o ponto. Às vezes a gente tem os problemas que a gente não queria ter. Sim. Né? Às vezes a gente quer ter uma pintura digital linda, mas sem uma base, um desenho interessante, talvez sua pintura fique bastante prejudicada, né? Sim. Então, às vezes a gente precisa enfrentar os problemas que a gente precisa enfrentar e não os problemas que a gente queria ter. Esse é o meu ponto. Vocês concordam? Sim. Sim. Concorda, Marco? Sim. Porque é meio complicado, né? Vocês já se pegaram estudando coisas que não necessariamente são as mais importantes, mas sim as coisas que vocês gostariam, mas talvez não fosse a prioridade no momento, pensando a longo prazo? Já vai, no meu caso, várias vezes já, cara. Porque tem a questão da ansiedade aí, tudo isso, né? Você vê um desenho legal, uma pintura legal, você não imagina que aquilo começou... Às vezes é difícil você imaginar o processo do artista, né? Muitas vezes. Eu tava vendo umas pinturas de um cara que chama Nick Ponin, não sei se vocês conhecem. Nick Ponin, acho que é o nome dele no Facebook, né? Uhum. Ele fez arte com o Kolesov, Dishonored. Sei. Como é que chama? Um jogo Dishonored 2, acho. Dishonored. Uhum. Eu não jogo não. Mas eu vi as artes e tal. E a arte do cara é absurda, assim, né, cara? É muito foda. Só que você pensar que o cara tem um processo, não sei qual é, porque eu nunca vi, mas ele tem... O Kolesov deu pra ver no começo que ele fazia os lives e tal, você viu o processo do cara e às vezes você vendo a pintura final é difícil você imaginar que ele passou por aquelas etapas e pela ansiedade você quer pular etapas, né? Você não foca no que você precisa focar, você quer o resultado final. Isso é comum pra qualquer pessoa, eu acho, cara. Você dominar esse processo que é difícil, né? E outra coisa, é difícil. Cada pessoa tem um processo que vai se adaptar melhor pra ela, sabe? Eu tentei fazer por muito tempo o processo do Pelengue, mas eu percebi que não era pra mim, porque eu não estava... Não é seu, pode né? ser que, além de não ser meu, pode ser que eu não estava preparado pra um processo tão avançado quanto o dele, porque ele já começa com manchas e ele tira uma imagem daquela mancha. Então, eu não sei o que tá passando na cabeça dele, eu sei o que eu tô vendo na tela. Exato. É muito diferente. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, cara. O que tá passando na cabeça enquanto você faz aquilo? Então. Você vê um speed paint, é lindo, é maravilhoso, mas você tinha que ver um speed paint da cabeça da pessoa, a mente dela funcionando. Aí que é um speed mente. Saber o que ele tá pensando aí que tá a chave, eu acho. Eu também sou meio assim, a minha opinião é meio não contra, mas eu não curto muito esse negócio de speed, não sei o que lá, speed também, porque, lógico, se você sabe fazer, é o que você tá falando, se você tem o processo, você já tem um conhecimento específico, você consegue fazer um speed e funciona pra você, só que pra quem tá começando, fica nessa... Cara, imagina, você tá fazendo uma coisa, muitas vezes a pessoa não trabalha com isso, é amadora e já tem uma pressão de fazer um speed... não sei o que lá, sabe? Speed painting, drawing, sei lá o que, sabe? Sim. Então você fala, você já tá se colocando uma pressão que não é o momento que você precisa ter, sabe? Aí você vê a pessoa que é hiper foda já, fazendo um speed paint de 20 minutos, e você fica 1h30 e não consegue fazer nem metade que o cara fez, entendeu?
Então eu não gosto muito, cara, dessa... Acho que até deu uma passada dessa onda, né? Mas teve uma onda forte. Verdade. Speed não sei o que lá, speed blá blá blá, speed. Cara, é speed pra quem quer ser speed. Quem não quer, não precisa ser, cara. Concordo plenamente. Quando eu disse speed painting, eu me expressei errado. Eu quis dizer time-lapse. Eu quis dizer tipo, você gravar o seu processo e acelerar o vídeo. Sim, é acelerado, Isso. Até porque ninguém quer ficar 1 hora vendo o cara pintar, né, muitas vezes. É engraçado isso também, a pessoa gosta do trabalho, mas o cara fica 1 hora lá e fala, nossa, cara, não aguento mais esse cara aqui, quero... Espera, deixa eu sair, fazer uma outra coisa, voltar, já vai ter alguma coisa mais pronta, né, é engraçado você... Mas acho que tem um outro lado, que é a questão, por exemplo, o Marco, ele tá fazendo lives na Twitch agora, né? Isso. E ele vai lá e ele pinta com frequência. Cada dia ele vai lá e pinta um personagem novo e tal. Durante 5 horas. E tem gente que me acompanha durante 5 horas ali, cara. Que é muito surreal. Legal, cara. É muito surreal. Cara, eu acho que é mais a questão da convivência do que necessariamente da pintura, né? Ali eu tento sempre explicar o processo, o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando, né? Que é isso que a gente tá falando. Eu tento sempre explicar. Speedmente. Mas eu acho que o legal de estar fazendo alguma coisa ao vivo com as pessoas ali é a convivência, sabe? É você conversar, é trocar experiência, trocar ideia, sabe? Dar risada, sabe? Aquilo que a gente tinha nos hangouts, Henrique, lá no começo do nosso grupo do Facebook... Quando a gente fazia hangout, juntava a galera pra desenhar todo mundo junto, acho que é mais ou menos essa ideia, sabe? E por incrível que pareça, tem muita gente que gosta de, sei lá, sabe, de ouvir você falar alguma coisa, de ouvir música junto com você, sabe? Nem que você não fale nada, mas ouvir música e saber que você tá desenhando junto, acho que dá um certo conforto, sabe? Pra quem tá estudando, pra quem tá praticando. E tem sido muito legal, cara. Tem bastante gente que tem acompanhado, assim, e eu fico muito feliz, sabe? Porque eu nunca imaginei que as pessoas teriam interesse em alguma coisa que eu estivesse fazendo ali ao vivo, sabe? Porque eu tô aprendendo também, sabe? Eu tô aprendendo junto, tô desenvolvendo o meu processo. É uma questão de... Não tô ali pra dar aula, assim, sabe? Pra... ensinar, né? Eu tô ali pra sofrer junto, sabe? Pra até... Uma coisa legal, PQ, que a gente tinha conversado no outro cast... que é você desmistificar essa questão de arte, sabe? Porque as pessoas estão vendo eu errar feio, sabe? Sim. Fazer uma coisa torta e às vezes alguém até te avisa e você vai lá, arruma e as pessoas falam, olha que interessante, né? Ninguém é perfeito, né? Até o Rafael Zanquetin tem lives que ele me ajuda, ele dá um feedback, ele faz um paintover na minha imagem pra me mostrar alguma coisa que eu errei e eu não tô vendo. E aí eu mostro isso pro pessoal ao vivo, né? E isso desmistifica totalmente o processo também, né? Que as pessoas acham que você faz tudo sozinho. Até num projeto com um cliente, você quase sempre tem um diretor de arte ou alguém que te acompanha, né? Que vai te apontar algumas coisas pra você seguir, né? Coisas legais. Sim. E as pessoas não sabem disso. As pessoas só veem aquela imagem final, né? Então você vê o processo, vê que as pessoas também erram, vê que pessoas também pedem feedback, precisam de ajuda. Cara, isso eu acho que humaniza um pouquinho essa questão do artista, né? Do desenhista, sabe? Todo mundo erra, todo mundo sofre. Certeza. O PQ com certeza deve sofrer e deve ter algum problema, assim, com alguma coisa. Cara, eu dei uma palestra numa escola que chama Revolution, né? Uhum. E os caras tinham que fazer uma live lá. Cara, eu sou ruim de live, velho. Nossa senhora, cara. E, puta, eu comecei a desenhar, eu falei assim, não vou preparar nada, vou com referência só, porque eu trabalho bastante com referência, né? Vou pegar a referência do personagem que eu quero fazer e fazer lá, na hora. Cara, nossa, eu não sei, eu acho que a galera até, assim, gostou, né, em parte, mas, assim, é um negócio que não é tão legal ver, sabe? Porque é rabisco, velho, é coisa que não é o desenho final, é a exploração, é você brincar com shape, eu não consigo fazer um negócio ficar bonito do começo ao fim, sabe? Eu discordo. O meu processo é bem zoado, cara. Eu acho muito legal ver isso, sinceramente. Então, eu acho que pra certas pessoas é interessante ver, porque sabe que, assim, pelo menos no meu caso, é um processo comum como qualquer outro, cara. Muitas vezes é interessante que um cara fez uma pergunta que, às vezes eu começava do olho, às vezes eu começava do shape geral, às vezes eu começava... eu usava um shape que eu já utilizei no outro personagem, porque é uma repetição, né? Que é uma coisa que eu já tinha feito. Reaproveitar. Então, nesse fator é legal você ver, entendeu? Porque aí você vê mais o processo de pensamento, sem eu explicar nada,
do que de fato o desenho em si. Mas o desenho em si é feio, cara, entendeu? Só fiz desenho feio lá. Eu adoro ver desenho feio, de verdade. O curso do Daniel Arriaga foi muito importante lá no Schoolism. Foi muito importante para que eu entendesse que os artistas começam fazendo coisas feias e ninguém começa fazendo coisas lindas e maravilhosas. E eu acho que é aquela questão, de novo, de humanizar, dar aquela desmistificada no artista, o espectador comum acha que a pessoa já começa a desenhar, sabe? Hiperrealista e lindo, sabe? Não. Mas não é assim. Não é, sabe? As pessoas as pessoas refazem desenho. O Daniel Arriaga, pra chegar no desenho final, né? Na imagem final que ele tá fazendo, ele redesenha a mesma coisa 4 vezes. O mesmo personagem ele redesenha 4 vezes. Porque no começo não importa detalhe, não importa deixar bonito o desenho, importa você externalizar a ideia, né? Ali que, né? Como se fosse a thumbnail, né? O rabisco inicial tem que ser feio mesmo, porque tem que representar a ideia e não representar os detalhes bonitinhos e a estética, né? Então... E, cara, vou te falar, tem vezes que eu faço um sketch, que o sketch não é um desenho hiper bonito, mas ele tem uma personalidade que muitas vezes quando eu vou tentar limpar o sketch, fica pior. Perde, né? Isso é complicado. Na maior parte das vezes, eu preciso esquecer o sketch e trabalhar em cima como se fosse uma coisa nova. Porque se eu me atrelar ao que eu tinha feito da primeira vez, eu vou tentar buscar uma personalidade, às vezes um traço, um negócio que era tão expressivo, estava tão natural que eu fiz meio que sem pensar muito, e eu começo a ficar preso naquela ideia. E aí o desenho fica pior, fica duro, fica... Depende da fluidez do sketch, né, de rabiscado, às vezes aquela estética que você gostou é exatamente isso e a gente não consegue entender direito, né? Exato. Bacana. É bem louco isso aí. Aí que a gente entra na arte contemporânea, né? Vixe. Brincadeira. Não é tanto, né? Não é tanto. Não. Essa obra chama... Uma coisa que eu adoro, né? O nome das obras, que geralmente complementam muito. Você vê assim um negócio todo caótico, não sei o que, e chama A Caixinha de Madeira. Poxa. Aí que tá o mistério, cara. Aí que tá o mistério. Eu acho que uma coisa legal que eu nunca perguntei para as outras pessoas. Você já se encantou e já se envolveu com outros estilos de arte, no sentido de artes plásticas, contemporâneas, escultura, dança, sei lá? Cara, eu fiz capoeira por muitos anos, assim. Então não sei se é uma forma de arte, mas... É uma dança. Sem dúvida. É uma dança, Pode né? falar que é dança? Acho Pessoas confundidas. não, é uma luta, né? Disfarçada de dança. A história, eu posso estar falando merda também. A história que eu conheço é da parte dos escravos, né? Eles treinavam pra se defender e aí eles camuflavam como uma forma de dança. Então, pros caras lá, pros donos de fazenda lá, sei lá, os caras achavam que estavam dançando e no fato estavam praticando e tal. Então pode ser chamado, eu acho. Não acho que... Mas assim, eu gosto de muita coisa, eu gosto de escultura. Eu tenho esse problema também de você ver um cara fazendo uma coisa muito boa e você quer fazer igual, né? E aí você fica meio sem foco, assim. Tenho tentado focar mais, né? Aí você compra clay, usa só uma vez e não faz mais nada, né? Exatamente, Eu acho que isso acho que isso é comum, né? Pelo jeito, isso é bem comum, cara. O que você acha disso, Márcio Ivory? Olha, eu acho que as pessoas têm direito de comprar e gastar o dinheiro delas com o que elas quiserem, não dar satisfação pros outros, entendeu? O Marco comprou uma peçona de clay e fez até um forninho improvisado, eu ajudei ele. Mas o processo de criar o forninho era o que eu precisava. Eu tava querendo sair um pouquinho do computador, entendeu? Eu tava querendo, sabe? Entendi. Eu comprei a clay... Homem do campo, homem simples. Exatamente. Eu queria construir o telhado da minha barraquinha no meio da mata. Essa que era a questão. Entendeu? Cara, um dos canais que o Marco mais gosta, qual que é o nome? Chama... Primitive Technology. Tecnologia primitiva. Isso, exatamente. Você já viu o PQ? Não. Cara, é fantástico. É um cara que ele... É fantástico. Ele não fala nada nos vídeos, são vídeos de 20 minutos e tal, que ele coloca a câmera e ele mostra fazendo uma coisa primitiva. Então, por exemplo, ele precisa fazer um machado.
Aí ele vai, ele talha uma pedra e ele acha o tronco certinho, aí ele derruba a árvore, ele faz tudo do zero, assim, sabe? No meio da mata. É fantástico esse canal. Eu recomendo pra todo mundo. Quando eu tô muito estressado, muito nervoso, assim, eu geralmente gosto de colocar esse canal, deito no sofá e eu fico só ouvindo, assim, sabe? Aquele sonzinho da mata dele. Ouvindo? É, ouvindo. É pelo som mesmo que é interessante, porque... É a minha meditação, Henrique, não me julga. Não tô porque julgando, ele faz tudo, assim, sabe? Então você escuta o barulho da mata e ele fazendo as coisas, batendo madeira, assim, sabe? Derrubando a árvore pra poder fazer o machado, pra fazer o telhado da cabana dele. Ele faz tijolo, sabe? Um negócio muito louco. Caramba, muito legal. Recomendo pra você. Vou te passar o link depois, porque... Por que a gente tá falando disso mesmo? Aí, pequeno, essa tua cadeira confortável, escutando um cara fazendo oca, cara, é genial. Pô, Não, é interessante, né? É muito legal. É uma coisa que a galera não faz mais hoje, né? Não sei, né? Quantas pessoas fazem as próprias coisas, constroem. nossa, ninguém. Eu acho que tem uma retomada dessas coisas mais primitivas. Pelo menos as pessoas gostam de imaginar isso, eu acredito. Porque o que Sim. tem de reality show na televisão, no History, no National Geographic, de pessoas vivendo na montanha, sabe? Largados e pelados, limite. sabe esse tipo de programa? Eu adoro, porque Sim. tem essa conexão com a natureza fake, né? Sim. A gente fica imaginando. Nossa, olha, mas seria muito interessante se eu tivesse lá, hein? O cara nunca vai, mas vai ser muito interessante. Ah. Sabe o que eu queria ver mesmo? Eu queria ver vocês lá fazendo papiro, fazendo tinta pra fazer arte. Aí eu quero ver mesmo. Olha, mas é que nem eu falei, cara, tem essa retomada, tacar o Michael na floresta. tem uma comunidade de pessoas que fazem as tintas pra pintar, sabe? Ainda existe isso, essa retomada. Só que daí, não sei se o cara compra, né, os elementos pra fazer a própria tinta, né? Compra no Mercado Livre, assim, sei lá. Pra poder montar. Pela internet. Isso entra num papo muito interessante da questão da independência, né? Que muitas pessoas buscam a independência, mas isso é impossível de atingir. É impossível de atingir hoje. Se você quiser fazer parte da sociedade, é impossível. Mesmo se você não quiser, você depende da natureza de qualquer maneira. A gente é muito não suficiente. Eu me sinto não muito suficiente. Eu não sei fazer nada, sabe? Se eu precisasse, se me colocassem numa selva, cara... Acho que eu morreria em 20 horas porque eu comeria alguma planta errada, sabe? Eu já tô preparado, que eu já assisti muito Homens da Montanha, já tô... Pelo menos eu acredito nisso, já é muito importante. O Henrique já tá pessimista, ele já tá... Eu não, eu tô lá, eu acho que eu consigo fazer fogo, tá ligado? Você consegue fazer fogo? Você genuinamente acredita que você conseguiria fazer fogo? Eu acho que eu conseguiria fazer fogo e eu acho que eu conseguiria água potável. Não água potável necessariamente, mas eu conseguiria, como fala, tirar as bactérias de uma água, matar as bactérias de uma água, de um rio, por exemplo. Isso eu conseguiria fazer. Mas eu precisaria de fogo. Ah, mas como que você vai até o fogo, Não, então? eu ia fazer o fogo primeiro. Aí depois eu pegaria pedras, eu esquentaria as Com meu pedras. Zippo, né? Eu ia cozinhar as pedras, ia colocar a pedra na água pra poder matar a bactéria. É assim que as pessoas fazem. Aí, pra quem não queria saber como é que faz água pra você poder tomar água de rio, é assim que você faz, gente. É com pedra quente, sabia? Olha aí, cara. Água cheia de minerais. As pedras elas retêm calor de uma forma maravilhosa, assim, elas servem até pra aquecer a sua cabana. Isso eu vou fazer ainda um dia, gente. Sua cabana. Você, ouvinte que tem uma cabana. E não sabe ainda que a pedra retém muito calor? E não Mas ela sabe aquece a cabana durante a noite toda, cara. Aprendi isso no Largados e Pelados. Largados e Pelados. Tem uma série chamada Largados e Pelados. É muito boa, cara. Ai, cara. Quanto tempo você acha que ia demorar na selva, Pequeno? Ah, não sei, cara. Pouco. Bem pouco, na verdade. Pouco. Só isso, né? Ainda mais que você tem miopia, não tem? Tenho. Ixi. Eu Quebrou também, o cara. óculos, Eu acho ferrou. que se quebrou o óculos, que vai fazer outro. Vai lá. Mas eu sei fazer óculos não, também, não gente. dá, É muito cara. fácil, na verdade. fazer óculos. Isso tudo eu aprendi. não. Eu não tenho TV a cabo, mas isso tudo eu aprendi, gente, assistindo Net Geo e History Channel lá em Monte Verde, pra você ver como minha viagem foi boa. Eu não tenho TV em casa, assim, sabe? Mas a TV do hotel tava, ó, Monte Verde. quente, assim. Porque não entendeu nada, tadinho. Que sacanagem. Ai, peraí. Desculpa, Peque, de novo usei seu podcast pra... Não, tá tranquilo, cara. Explicar como fazer uma oca filtrar água na selva. Ah, uma coisa interessante. Se vocês tivessem nascido antes da Revolução Industrial, o que vocês acham que vocês fariam? Puta que pariu. Questão de Eu artesão. com certeza assim. acharia que as décadas anteriores eram melhores. Que isso já é uma constante, né? A gente sempre tem essa de, nossa, como antigamente era melhor, né?
Como seria legal viver Meu naquela tempo! época, né? A gente sempre tem essa. Acho que eu seria marceneiro. Marceneiro. Marceneiro, cara. Eu seria algum tipo de Você artesão. ia ser o último artezão na Revolução Industrial. Não, o último. Que não ali precisa ser o último, ia matou, ser né? um Os artesão. artesãos foram pro saco, né? De certa maneira, vocês não consideram o trabalho de vocês artesanal? Eu acho que sim, em parte. Sim, eu acho que é de fato. É artesanal, sim. Mesmo trabalhando na indústria, tem você ali. Não, tem. Em qualquer trabalho você coloca um pouco, né? Eu acho que tem a parte artesanal, sim. Não é considerado artesanal, né? Mas eu acho que tem, sim. Gourmet, senão ia cobrar o dobro, né? Se for gourmet, barista, premium. Isso entra naquela questão, PQ, de feedback de cliente. Vamos supor, recebe um trabalho e o cliente, ele te pede uma alteração que você, no fundo do seu coração, que tá batendo um sanguezinho quentinho ali, sabe que essa alteração não é legal. Que você entende o que o cliente quer e você fala, cara, isso não vai te ajudar a fazer isso. Como você lida com alterações que você acha que não vão rolar? Como fica o teu ego nessa história? Cara, já ficou bem pior. Assim, eu ficava bem puto antes, mas agora eu simplesmente faço. Imagina ele girando na mesa. Eu simplesmente faço, cara. Porque assim, a gente tem que se desprender também do pessoal quando você tá fazendo um trabalho pra alguém, né? O trabalho não é seu. Boa. A ideia não é sua. Você é uma ferramenta pra... Que nem eu falei na primeira vez que a gente gravou, né? Que eu me vejo como um cara que soluciona problemas, simplesmente assim. O diretor vem com uma proposta, você soluciona o problema só. Então, se você encarar dessa maneira, a alteração fica uma coisa bem mais tranquila, sabe? Porque não é um trabalho pessoal, entendeu? Não é a sua visão, é a visão do diretor. Se ele quer que mude, você vai ter que mudar, cara, não tem jeito. Poderia ficar melhor? Assim, o melhor também é relativo, porque é melhor pra você, mas talvez não seja melhor pro projeto, entendeu? O projeto, vamos supor, o projeto é uma coisa pra uma série pra infanto-juvenil, pré-escolar. Então o design tem que ser bem básico, cara, assim, não pode ter detalhe. Então não adianta, você pode ter um desenho lindo, maravilhoso, detalhado, que o cara vai falar, cara, tá bonito o desenho, mas não tá na proposta do projeto. O projeto é simples. O que adianta, né? Não adianta nada. Então não é a questão que você não sabe fazer. A questão é que o projeto pediu. O projeto pede aquela solução, você tem que trazer. E como você se sente sabendo que você é uma ferramenta? Cara, eu não me sinto mal não, velho. Não me sinto mal, não. Eu acho que pra mim é bem comum, assim. É um trabalho como qualquer outro. O cara que você chama pra consertar a sua TV, o seu computador na sua casa, ele vai fazer o trabalho dele, né? Engraçado que isso me remete a uma experiência que eu tive recentemente. Eu e o Pedro, a gente dirigiu um projetinho pra TFG, né? O Peu é o diretor, eu sou co-diretor, né? É a primeira vez que eu tô meio que encabeçando um projeto e tal, a gente terminou já. A gente vai lançar, espero, né, em breve, a TFG vai lançar e tomara que a galera curta, mas... Eu lembro que a gente chamou uma galera, a gente chamou um cara, e o cara conhecia muito o trabalho do Pedro, né, o Pedro é fudido, né, o cara, pra mim, um dos melhores do Brasil, que ele faz. Sim. E aí, quando a gente tava chamando o cara era pra fazer efeitos, e aí o cara falou assim, então, o trabalho do Pedro eu conheço, mas quem é você mesmo, assim? E aí eu fiquei pensando assim, pô, será que eu preciso falar alguma coisa importante que eu fiz, ou, sabe? Porque, na verdade, eu... Como que eu respondo isso? Eu sou o cara que tá contratando, cara, foda-se. Não importa, né? O cara que vai na sua casa, você não vai ficar falando quem você é. Olha, eu sou o ministro do... Cara, você não vai falar isso. Você vai falar, não, conserta isso aqui pra mim, você consegue? Aí o cara vai falar, consigo. Aí você fala, então faz. Quanto é? É tanto? Então toma o dinheiro, faz aí, ou paga depois. Exato. Sabe, pra mim é a mesma coisa, entendeu? Então, aí que entra essa questão das pessoas... Por isso que de novo, eu volto na situação de que entra uma vaidade excessiva, entendeu? E às vezes a gente entra nesse... Eu falo a gente porque eu muitas vezes entro também. Eu tenho me monitorado pra não entrar nesse turbilhão de ego, entendeu? Que existe, de fato. É um negócio que é nítido, sabe? Então, essa questão da mudança é ego. Se você não quiser mudar, presta atenção, você está fazendo isso por causa do seu ego, porque o projeto pede aquele tipo de coisa, né? Você é uma ferramenta, isso é um fato. Não adianta, você é. Assim, se você for fazer um trabalho pessoal, uma coisa sua e tal, você pode até tentar levar para o outro lado, mas a gente usa o desenho para comunicar, a gente é uma ferramenta, cara. Assim, para outras pessoas, né?
Se você tá sendo contratado Exige muita pra maturidade pensar assim, cara. Exige muita maturidade desenvolver um pensamento como esse que você tá descrevendo agora. Porque eu sinto que quando a gente entra no mundo da arte é porque a gente quer falar alguma coisa, né? A gente quer compartilhar a nossa mensagem, a gente quer ser autêntico, a gente quer fazer a diferença, a gente quer impactar. Esse lance de impactar o mundo é uma coisa interessante, aliás. Mas a gente tem que entender que o mundo não se adequa às nossas necessidades. Sim, sim. É sempre uma coisa mútua. E você, aos poucos, ir vencendo o seu ego, entender o teu espaço, entender que de fato você tem um espaço, que sim, você é capaz, você pode realizar grandes coisas, mas isso não quer dizer que você é Hércules, né? Sim. Que você é um deus da mitologia grega. Só isso. Sim. Isso não precisa ser ruim, né? Pode ser um trabalho normal, pode encarar como uma ferramenta mesmo. Não tem problema, cara. Exatamente, eu concordo muito, Pequeno. E eu tava vendo uma entrevista com o Simon Sinek. É um cara bem legal, assim, ele fez um TED Talk bem bacana sobre... É bem famoso, aliás, sobre o seu porquê, né? Encontrar o seu porquê. E ele fala que essa questão de impactar o mundo, que a gente tá numa geração dos millennials, de que eles dizem millennial é quem nasceu 94 pra frente, né? Uhum. Eles dizem que os millennials, eles têm essa vontade de impactar o mundo, de fazer uma diferença grande, né? O que é espetacular. Só que, junto com isso, vem uma cobrança interna muito grande de fazer o mesmo, né? E o que acontece vem aquela questão da impaciência, que a gente já conhece muito bem, e o cara tá, sei lá, 8 meses numa empresa e ele quer sair da empresa porque ele pensa, eu não tô fazendo um impacto grande o suficiente. Não aqui. estou atingindo o mundo. Então, essa ausência de paciência tem prejudicado muito a nossa sanidade, né? Eu tenho acompanhado umas leituras de um livro chamado Em Busca da Sabedoria, do Sriram, um líder indiano. E ele fala sobre a felicidade, e a maneira que ele cunha a felicidade, acho que caiu como uma luva pra mim. Fez muito sentido pra mim. De acordo com ele, a base da felicidade, pra você ter uma vida feliz, é você encontrar paz e serenidade interna. Não é nada externo. É você com você mesmo, né? Você encontrar a sua paz, a sua serenidade. E sem isso, você não consegue nada mais, sabe? Total em questão verdade. de Difícil, hein? bem-estar. Difícil. É difícil pra caramba, sem dúvidas. Difícil. Mas essa questão da ansiedade e da impaciência entra pra bater de frente Sim, com essa questão sim. da paz e da seriedade, não é? Sim, total. Cara, mas Concordo. Você aceitar o processo de ser vocês você, né? acreditam que Concordo. um dia vocês vão encontrar a felicidade? A felicidade é um eu acho estado, não é não? difícil. É um estado. É um né? estado, sim, com certeza, assim, e é interessante, já conversei com um amigo meu psicólogo sobre isso, de que as pessoas confundem com frequência, eu incluso, o que é felicidade e o que é alegria, né? Porque quando você, vamos supor, você tá nadando em rios de dinheiro, você pode acreditar no primeiro momento que agora você vai ser feliz. E aí você vai comprar muitas coisas que você sempre quis, você vai fazer viagens extravagantes e etc. Mas o que isso vai te proporcionar são momentos alegradores. Isso não vai te proporcionar felicidade. E é importante discernir momentos de alegria, sentimentos eufóricos da felicidade, que aí entra em algo que eu considero muito mais profundo, e eu estou aprendendo a reconhecer que é algo muito mais profundo, que é essa questão da paz e da seriedade, que é algo que, sinceramente, Makitio, eu sinto que eu estou conquistando aos poucos, felizmente. Eu acho que... Com muito trabalho interno, Eu acho que você... muita conversa, muita Só leitura. assim, complementando o que eu tava falando ali antes, é que eu acho que a busca da felicidade, eu acho que ela já começa como um conceito errado e uma causa perdida, sabe? Não tem como você buscar... porque saquei. você tá buscando uma coisa que você nunca vai alcançar, sabe? Então eu acho que é um pensamento um pouco Ela é fake, errado, de repente. saca? Você ficar buscando felicidade, entende? É muito mais fácil você Sim, viver eu entendo. a vida de uma forma Eu sou dessa também. mais serena e acreditando no que você faz. Acho que isso já vai, pelo menos comigo, assim, sabe? Já me basta, sabe? Fazendo o que eu realmente acredito que tá correto. Se eu conseguir viver dessa forma, pra mim já basta, assim, sabe? Eu não preciso correr atrás de um dia vou ser feliz. Porque, Sim, ironicamente isso te faz feliz. digamos que eu sou uma pessoa, eu estou uma pessoa feliz com isso, assim, sabe? Mas eu tô falando isso porque eu vejo muitas pessoas falando, não, porque eu preciso daquilo pra ser feliz, eu preciso estar em algum lugar pra ser feliz. Quando eu chegar lá, cara, isso acontece na minha família, por exemplo, trazendo uma coisa super pessoal mesmo. Sim. Não, mas quando acontecer tal coisa, aí sim que eu vou ser feliz. Cara, não vai ser feliz dessa forma. É não complicado. vai acontecer. Cara, eu posso até falar do meu lado aqui também. Eu durante anos, eu vivi no futuro, entendeu? Eu vivi no futuro. Se projetando então, pra algum dia, alguma sua cabeça coisa. tá projetada num lugar que simplesmente não existe.
E aí, verdade. E o que aconteceu? Eu posso falar da minha experiência. O que aconteceu? Eu perdi, assim, não perdi muita coisa, mas eu perdi algumas coisas que eu não prestei atenção, entendeu? Porque eu tava vivendo num lugar específico, futuro, que não existe. Um universo paralelo. Um universo paralelo, cara. E a realidade tá rolando, entendeu? É. E aí a vida pode te dar um tapa na cara, assim, e falar, mano, ó, presta atenção, sabe? Assim, Esperto tá acontecendo isso aqui, sabe? Você não tá vendo. Tá deixando passar, né? Tá deixando passar, sabe? E aí eu entrei nesse porque é exatamente por causa disso. Você tá projetando uma coisa que não existe, cara. Não existe. Você tá achando que naquele momento você vai estar. E na real, se você não tiver agora, você não vai estar nunca. É verdade. Eu concordo com a questão da paz, da tranquilidade, né? Da serenidade. Vai ter momento ruim, vai ter momento mais feliz, vai ter momento mais triste. Isso é a vida. É normal, mas você conseguir buscar esse equilíbrio, que eu disse, também acho bem difícil, mas aí você vai estar em qualquer lugar, você vai estar em paz, entendeu? É verdade. Não interessa, seja onde for, fazendo o que for, a sua cabeça vai estar tranquila. E a cabeça, pra mim, é um negócio bem complexo, assim, cara. Então... Sem dúvidas. Mas, Tuxê, você falou tudo. Fefe? Nossa, eu não sei porque eu te chamei de Fefe, desculpa, mas... Fê pode ser também. Eu já sinto que a gente é tão íntimo. Depois de 2 podcasts. Mas, cara, faz muito sentido isso pra mim. E quando o Marquete fala, por exemplo, ele deu aquele exemplo das pessoas que falam, quando eu tiver X, aí sim o negócio... Eu acho que quando a gente é movido pelos nossos desejos, essa é uma luta perdida, e eu concordo, porque... Se eu não me engano, foi Platão que falava sobre os desejos, né? Que a partir do momento que você sacia um desejo, você abre espaço mental para um novo desejo. Então, quando você almoçar, você vai pensar na sobremesa. Quando você pensar na sobremesa, você vai pensar no café. Quando você pensar no café, você vai pensar no que você vai fazer na sequência do café. E assim por diante. Sim. Então, eu sinto, pessoalmente, eu acredito que se livrar dos desejos é uma meta muito difícil, mas muito importante de se atingir. Lógico, assim, eu desejo ter um almoço gostoso, etc, sabe? Esse tipo de coisa. Mas num nível que não te prejudique, porque de fato a felicidade ela vem de dentro, né? Tudo vai surgir porque você vê o mundo através da sua perspectiva. E se você tentar adquirir dinheiro e acumular dinheiro só pra estimular cada vez mais intensamente os seus 5 sentidos, seja comendo, seja saindo, seja bebendo, seja viajando e sentindo cheiros diferentes, ou seja lá o que for que você for fazer, isso é uma roda que não vai pra girar, entendeu? Sim. Não vai pra girar. Enquanto você ignorar a si mesmo... Disso? Não tem problema nisso. Tanto que Aristóteles diz que a verdadeira felicidade é aquela que é comum a todas. E isso diz respeito a todas as nossas necessidades animais. O problema é você se tornar escravo delas. É isso que eu quis dizer. Eu acho até uma boa a gente viver em prol desses pequenos momentos também, sabe? Se você tiver a noção de que é isso que você quer. Entende? Sim. Se você for viver dessa forma conduzido e sem entender direito o que está acontecendo e realmente prejudicando a sua vida para esse tipo de coisa, aí eu acho que já não vale a pena, mas eu não acho ruim necessariamente. Eu não tô falando que você falou que você acha ruim, Henrique, mas você viver, por exemplo, pra você poder ter essas pequenas experiências, sabe? Eu concordo. Eu acredito que eu tô aqui na Terra pra eu ter esses pequenos prazeres mesmo, assim, sabe? De eu experimentar uma coisa diferente, sabe? Ir num restaurante, por exemplo, e experimentar uma coisa, sabe? Uhum. Esses pequenos momentos, eles fazem a vida valer a pena, de certa forma. Mas é aquilo que você falou, eu concordo. É algo que ele vai passar no momento seguinte que você, por exemplo, comer uma comida diferente. É um momento que vai passar imediatamente, né? E você vai procurar um outro prazer, né? Só que se a gente pensar que esse momento que a gente acabou de ter foi uma experiência e que isso vai acrescentar a sua vida de certa forma, você vai gerar memórias e você viveu aquele momento, você ficou presente 100% naquele momento, acho que já vale a pena, assim, sabe? Cara, eu concordo 120%, cara. 120% contigo. Tanto que eu escutei um podcast sobre isso, de questão de pessoas que gastam... Eu tava falando mais em relação a objetos, tá? Experiências, com certeza, eu concordo 100%. Tanto que é por isso que eu tô viajando o mundo e só tenho uma malinha pequena. Porque eu invisto em experiências, né? Eu faço tudo isso que eu tô dizendo, né? Mas a questão é, sempre quando a gente tem esse tipo de experiência, pode observar, a gente quer compartilhar isso com alguém, né? E eu acredito que as nossas
as nossas experiências, elas ficam com muito mais sabor quando a gente compartilha com outras pessoas, porque as relações interpessoais são o que dão liga a tudo na nossa vida, são as coisas mais importantes. Quando eu concordo completamente com você em relação ao restaurante, por exemplo, porque é uma memória afetiva que você vai ter fantástica, linda, que talvez provavelmente um carro não vai ter, sabe? A não ser que você viva momentos fantásticos dentro do carro. E, inclusive, foi feita uma pesquisa, pessoas que gastam dinheiro com experiências ao invés de coisas, tendem a ser muito mais satisfeitas com a própria vida delas. Desculpa, PQ, você ia falar, eu te cortei, meu querido. Não, aqui tem uma cena de um filme que chama Vida de Walter Mitty, eu acho que é isso. Vocês já chegaram a ver com o Ben Stiller? Ah, já, muito legal esse filme. Tem um momento nesse filme que spoiler aí, tá? Quem não assistiu. Mas tem um momento nesse filme que ele tá atrás de um jornalista e tal, e ele encontra o jornalista ele sobe uma montanha lá, sei lá qual que é, fudida. Uhum. Aí ele sobe uma montanha e o cara tá lá porque ele tá querendo fotografar o leopardo das neves, eu acho. Um animal hiper raro, difícil de aparecer. O apelido do animal é até fantasma da montanha, uma coisa assim, porque ele... Muito raro ele achar. Uhum. E aí o cara tá lá há dias esperando o animal aparecer e tal. E aí na hora que o animal aparece, o Ben Stiller encontra o cara tá com a máquina fotográfica na frente do animal, assim, daí o Ben Stiller fala, e aí, cara, você não vai fotografar? Daí ele fala assim, cara, quando eu sinto certos momentos, ele fala, né, uma coisa, eu prefiro estar 100% presente e não quero que nada, o animal tá olhando pra ele, uma coisa assim. Ele fala, não quero que nada interfira no caminho, né? Então, assim, eu acho interessante o fato do cara se sentir 100% presente naquele momento, entendeu? Uhum. Qualquer coisa que ele fizesse ia tirar ele do foco daquele instante específico, né? Isso eu acho bem, porque cai naquele negócio das pessoas fotografarem em muitos lugares, muitas vezes, e a pessoa não tá lá, ela tá fotografando pra mostrar pros outros, entendeu? Que ela tá lá. Uhum. Mas ela não tá lá, cara, verdade. ela não tá lá, entendeu? Eu acho que o Azaghal comentou no Nerdcast que a queima de fogos da Disney é lindo, né, e tal. Só que se você olhar pras pessoas, tá todo mundo com um iPad na frente da cara, assim, um celular na frente da cara pra tirar foto, pra filmar. Um negócio que todo mundo já viu na internet, já tem 1000 filmagens. Por que você vai filmar de novo, né? É a nossa necessidade de capturar um momento Exatamente, diferenciado da vida, eu não sou contra, mas muitas vezes, cara, você nem vai ver essas fotos, velho. Você tirou 1.500 fotos. Exatamente. Entendeu? Pra muitas pessoas, cara, nem vão rever isso, sabe? Isso aí é mais... É aquele desenho que você salva na sua máquina porque você gosta e você não sabe nem que você tem, você perde seu HD e você nem sente falta. Você queria ter, entendeu? Você queria ter aquele momento de agrado, você tá olhando uma arte, alguma coisa assim, mas muitas vezes você nem vai revisitar aquilo. Então, muitas vezes é melhor você pensar, de fato, por que você está sentindo aquilo, em vez de ter essa reação instantânea, sabe? Pelo menos pra mim, assim. Eu tenho me policiado mais pra isso também. Não tô falando também que eu sou perfeito nessa parada, mas eu tento viver, né, mais. Eu vi uma pesquisa que fizeram, científica, eles pegaram 2 grupos e levaram para um museu e falaram, ó, o grupo X, todo mundo leva câmeras fotográficas, e o grupo Y não leva nada, só leva você mesmo. E aí, no final da exposição, eles fizeram testes com os 2 grupos para ver quem tinha capturado mais detalhes das obras. Uhum. E foi comprovado, cientificamente, que o grupo que não levou câmera, ele lembrava muito melhor dos detalhes das obras. Engraçado. Que de fato eles estavam olhando para as obras. E as pessoas que estavam com câmera, elas estavam meio que terceirizando a responsabilidade de prestar atenção para um aparelho. Sim. Só que tem um porenzito aí, né? Que se a pessoa de fato perder aquela foto e nunca ver, nunca mais, ela não vai lembrar de nada, certo? Sim. Porém, se ela quiser lembrar de um detalhe e for até a foto, ela vai sim ter uma capacidade maior de lembrar dos detalhes, porque Vai rever, né? porca-pipa está olhando pra imagem, né? É. Então, tem esses 2 lados, que assim, ao mesmo tempo que você pode olhar pra coisa e perceber mais os detalhes, tirar a foto também tem uma vantagem. Então, na minha opinião, o que eu faço, né? O que eu tenho me adaptado aqui, porque eu tenho... Cara, a todo momento a gente tá vendo coisa nova, a gente tá sendo... Há um ano, assim, a gente tá recebendo coisa nova, inédita o tempo inteiro na cara, né? Uhum. Eu fiz um blend, sabe? Eu fiz uma mistura dos 2. Eu paro bastante tempo pra observar o negócio. E se eu sentir vontade e necessidade, eu tiro uma foto. Mas eu já investi um tempo em me relacionar com aquele objeto, certo? Sim. E outra coisa que eu li num livro chamado Arte de Viajar, fantástico.
quando você escuta uma história daquele objeto, ele passa a ter um significado diferente pra você. Ou quando você tenta contar uma história através daquele objeto. Então, o autor, ele estimula muito você a desenhar as coisas que você vê. Desenhar, literalmente. Mesmo que você não trabalhe com desenho. Ele fala isso, ele não trabalha com desenho. E às vezes, nas viagens, ele leva um sketchbook pra desenhar, porque ele é obrigado a reparar naquela curvinha que tem na janela. Que ele começa a reparar que, poxa, tem 3 janelas desse lado e 2 daquela. E quando ele vai falar do lugar, ele vai lembrar de tudo isso, porque ele desenhou, ele vivenciou o lugar de certa maneira, né? Interpretou, né, também. Ele, nossa, palavra-chave. Notou coisa que às vezes pra ele fazem sentido, né? Que é o que a gente faz com observação e tudo, né? A gente tenta captar o que faz sentido pra gente, né? Exatamente. Não tem coisa mais bonita do que contar histórias sobre... Por exemplo, agora quando alguém te vê na rua, PQ, você assistiu o podcast... Já vai saber muitas coisas, vai saber que você tem a cadeira mais legal do mundo. Eles não vão ter medo de apertar suas costas, porque sabe que elas estão sendo bem tratadas. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem que sentar melhor agora, só falta isso, né? Não, é verdade. É bem fácil. Isso é verdade. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Vámonos começar os recados na garrafa, Marco Antônio. Vámonos. Então vamos. Muito obrigado a todos que enviaram seus recadinhos na garrafa. Nós vamos ler alguns hoje, aqueles que nós achamos mais lustrosos, não é verdade, Marco? Lustrosos. Lustrosos é a palavra. Vitor disse: olá, meu capitão. Esse podcast tem sido e é muito valioso para o meu ser. Quando eu escuto pelas manhãs ou nas noites mais densas, ouço amigos. É uma grande companhia. Fico muito feliz, Vitor. Como diria Beethoven, empreste seus ouvidos, precisa ouvir esse podcast. Ai, gente. Muito obrigado, Vitor, pelo carinho, mas eu não sei se eu devo agradecer pela parte do Beethoven. Vamos lá. Eu devia ter rido disso. Muito errado, né? Muito errado. Próximo recado da Emily, ela disse assim: oi, gente, primeiramente obrigado pelo conteúdo maravilhoso dos podcasts. São muitas histórias inspiradoras que realmente têm me ajudado a ampliar os horizontes. No podcast com Pedro Vergani, vocês comentaram sobre um festival onde vão vários ilustradores, animadores e demais profissionais da área. Eu gostaria de pedir dicas de mais eventos bacanas assim ao redor do mundo. Estou começando a me planejar para tentar uma oportunidade de trabalho fora do Brasil e acredito que esses eventos, além de proporcionarem uma experiência muito bacana, podem ser uma boa oportunidade para fazer contatos profissionais. Abração. Olha, que recadinho bem escrito. Muito bom. Foi fácil de ler esse. Muito obrigado, Emily. E aí, Rick? Spoilers? Ou sem spoilers? Eu acho que vai ter um episódio aí que tá vindo aí mais pela frente que vocês vão gostar, viu? Um episódio temático. Acho que vai te ajudar um pouco, viu, Emily? Mas, assim, sem muitas delongas, eu acredito que a CTN, que acontece na Califórnia todo novembro, é espetacular pra quem trabalha na área de animação, mais voltada a 2D e mais voltada a cartoon. A maior parte dos nossos amigos que trabalham na área, acho que foram contratados por causa da CTN, né? Por causa de algo envolvendo a CTN. Então, eu acho que é, pelo menos, o principal, assim, né? Sem dúvidas. E aí a gente tem o THU também, que é um evento muito bacana que acontece em Portugal todo setembro, mais ou menos, que eu acho que aí já é mais voltado pra fantasy realista. É mais voltado pra ilustração, né, Rick? Né? Fantasy realista. Na verdade, de fantasy tiveram poucos artistas lá. É mais voltado pra ilustração. Então, tô comendo abacate aqui, então. Continua comendo abacate aí que eu falo do THU, então. Me dá licença que eu vou entrar agora. Tá bom. Não, o THU ele é bem voltado pra ilustração, ele tem essa parte que o Rick falou, mas agora eles estão ampliando ainda mais, né, o leque aí de oportunidades e de áreas que eles estão abrangendo, mas geralmente acontece em Portugal, né, em Troia, mas acho que eles vão mudar, então é uma coisa que eu tô me planejando pra ir no ano que vem também, mas eu não sei se é muito bom pra parte de animação, né, mais pra essa parte de ilustração e quem gosta de concept também, né, tem uma coisa voltada pra concept, mas esse último ano acho que teve alguma coisa envolvendo arquitetura, enfim, não vou falar muito mais sobre isso porque temos novidades boas aí pela frente, né? E a gente também tem, voltado à animação, a gente tem vários festivais de animação fantásticos, como o Annecy, que acontece na França, que o Vergani citou. Click Amsterdam, que acontece em Amsterdam, olha só. Opa! Animamundi, que acontece em São Paulo, acontece no Rio. Animamundi tem uma parte de mercado também, Rick? Opa! Inclusive tem a Rio Content Market, que acontece, acho que todo começo de ano no Rio de Janeiro, que é muito interessante para produtores de conteúdo, então é legal você ficar de olho, né? Legal. E acho que é isso aí.
Lailton Souza diz: meu recado é um agradecimento. Cresço com as experiências de vocês e obrigado por compartilhar conosco. Muito obrigado, Lailton. Ótimo saber que não estamos navegando sozinhos nesse vasto mar e que capitães como vocês se preocupam em nos avisar e alertar sobre os perigos e maravilhas desse mar que estamos começando a conhecer. Grande abraço, meus queridos. Grande abraço, Lailton. Obrigado pelo carinho. Quero só aqui colocar uma reclamação que eu não sou capitão, eu sou primeiro imediato, hein? Só dizendo. Não. Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado mesmo. A Yara Rocha perguntou uma coisa que a gente tem recebido bastante também lá nos comentários do YouTube, que é: não, porque acabaram com os títulos temáticos pros artistas, eu sinto falta. Eles sentem falta dos apelidos, Henrique. Por que a gente tirou? Era divertidíssimo fazer. Só que a verdade é que se alguém for procurar uma entrevista com aquele artista, ia ser muito difícil achar. Os títulos eram legais pra quem conhecia o Iconic, né? Que, querendo ou não, nosso podcast, ele é pequeno. E com os títulos temáticos, a gente dificultava as pessoas de acharem os episódios, né? Pessoas novas, né? Novos ouvintes. Então, isso foi uma coisa que pensada mesmo pra que a gente pudesse atingir novas pessoas, né, além do nosso público, porque, que nem eu disse, era quase que uma piada interna, sabe, que quem tá de fora não entende e vai ficar meio acanhado de tentar entender, sabe. Então foi a nossa decisão aí de trocar os títulos. Então é isso, espero que vocês entendam e não desculpe. Guilherme Caú disse: poderiam fazer um shonen clichêzão onde as crianças usam molhos de chave como arma. Gente, a galera viaja muito, cara. Ai. Recebemos uma outra piada maravilhosa, Marco, de Pablo PG. Se eu quebrasse a perna, seria muita mancada. Próximo. Gente do céu, eu me arrependi muito de ter colocado isso. Tira, cara, o formulário você criou, você consegue editar. Eu vou tirar. Strider Zinio disse: olá, tripulação, como estão? Espero que estejam usando um protetor solar. Sim, estou, muito obrigado. Sinto saudades do Iconic Spot. Olha aí. Mas sei que as coisas boas se vão, para que melhores cheguem. Entretanto, tenho uma sugestão. Muitos de nós descobrimos nosso amor por ilustrar, contar histórias e criar mundos com uma certa pessoa muito ilustre. Nosso amado, não tenente, não capitão, mas nosso almirante Akbar. Ah, não, pera. Ele escreveu isso. Muito bom. Nosso almirante Maurício de Souza. Seria muito agradável saber mais da vida desse querido quadrinista que tanto fez e ainda faz pela indústria de entretenimento no Brasil, através da visão de pessoas mais entendidas do assunto que eu. Fica a sugestão, um grande abraço. Cara, a gente sempre toca no assunto do Maurício de Souza, mas sempre assim, meio de escanteio, né? Sempre por tabela a gente fala dele. Quem sabe? A gente quem sabe no futuro muito, ele não vem visitar o cast. Ia ser bom, né? Fica o convite. E sempre é uma possibilidade, porque, né? Tanto que no futuro a gente vai receber mais pessoas da Maurício de Souza Produções aqui. Pá. E aos poucos a gente chama todo mundo. Aí talvez ele seja o boss, entendeu? O último chefão da Maurício de Souza que a gente chama. A gente vai falar com todo mundo lá dentro, aí a gente fala com o Maurício. Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Mas foi isso para as mensagenzinhas, os recados da garrafa da semana. Então, se você quiser mandar sua mensagem, aqui na descrição tem um link onde você pode enviar seu recado na garrafa e a gente vai ler com o maior prazer. Se fizer sentido, se tiver no contexto. Esse lance da piada ruim, deixem pra lá, tá bom? Vamos deixar pra lá. A gente observou que elas são realmente ruins. Exatamente. Vamos só... A gente já entendeu, né? Então, são ruins, ponto final. Vamos seguir daqui pra frente. Acho que é mais ou menos por aí. Vamos falar do episódio. Manda mensagem sobre os episódios da semana. Acho que é mais legal assim, né? Sobre o último episódio, né? Pronto. Exatamente. Muda lá, Henrique. Põe, por favor. Falar sobre o último episódio. Sem piada ruim. Engraçado que o Henrique reclama, mas é ele que põe lá. Não faz sentido nenhum isso. É isso, até semana. Sádico. Bom dia, tripulação. Hoje eu gostaria de falar sobre zona de conforto. E o que seria a zona de conforto exatamente? Basicamente aquele lugar onde a gente está acostumado a estar. Até aí acho que nenhuma novidade, né? O grande trunfo aqui é que podemos transformar o lugar onde estamos acostumados a ficar. E você faz isso desafiando a sua zona de conforto a mudar. Um exemplo. Você não quer ir para um evento de arte que fica em outro país por medo de não ser bom o suficiente, passar vergonha ou simplesmente por ter muita preguiça. E por algum milagre ancestral da natureza, você se força a ir e nesse evento você faz amizades incríveis. E depois de 3 meses, essas amizades elas te levam para um outro nível de pensamento. E você não consegue nem imaginar quão mais pobre seria sua vida sem aquelas pessoas à sua volta. Voltar àquela sua versão de antes do evento
vai soar até estranho pra você, porque os seus padrões terão mudado e a sua noção de conforto terá evoluído. Então eu lhe pergunto, você tá preparado para ser quem você quer? E eu não digo só tecnicamente não, mas também psicologicamente. Você age como aquele que você quer se tornar? É vital que você sempre puxe um pouco além da sua zona de conforto para que você entre em uma ascendente de crescimento. Melhore 1% todo dia, que em um ano você vai ter melhorado 365%. Se não for um ano bissexto, claro. Você é exatamente quem você está preparado para ser. Tenha uma ótima semana, não esqueça de trancar a porta de casa e continue navegando.